Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Rosenstein, João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala, Gabriel. Beleza? Tudo bom? Gabriel Paciornik. Fala, Gabriel. Epa. E é isso. É aquela abertura tradicional que não pode faltar, né? O episódio sendo gravado naquele sábado, 9h05 da noite, uma live especial. E depois a gente faz o upload também para o nosso podcast. Bom, gente, é isso. Vamos fazer mais ou menos assim. Eu vou fazer uma introdução rápida do que aconteceu do dia de hoje, enfim, não vou entrar em detalhes muito profundos e vou deixar vocês comentem, cada um comenta no período de 10 minutos, depois a gente abre para pergunta do pessoal, enfim, eu faço alguns comentários se tiver que fazer também e a gente abre para pergunta de todo mundo. Bom, gente, hoje o país inteiro acordou às 6h30 da manhã com sirenes em toda a região sul, centro-sul do país. E menos com o João, que morando no norte. Exatamente. E com pessoas, enfim, com notícias correndo pelas redes de que o Hamas havia invadido o território israelense a partir da faixa de Gaza. O Hamas lançou essa operação no dia de hoje, às 6 da manhã, pegando o Estado de Israel, as forças de segurança, o governo, absolutamente todo mundo de surpresa, ninguém esperava por isso. E essa invasão, curiosamente, ela acontece no dia 7 de outubro de 2023, no 2023, lembrando que no dia 6 de outubro de 1973, ou seja, exatos 50 anos atrás, o mesmo aconteceu que foi quando se deu início à Guerra de Yom Kippur. Naquele caso, Egito e Síria invadiram, né, o território israelense, o Egito, no caso, pelo sul e a Síria pelo norte, as colinas do Golá na Síria e o deserto do Sinai, o Egito. Enfim, a guerra durou cerca de 3 semanas naquele momento e hoje, 50 anos, pegou também o país, né, completamente de calça riada, ninguém esperava, era Yom Kippur naquele dia, e a gente vê hoje, 50 anos depois, acontecendo exatamente a mesma coisa, festa de Sukkot, Simchat Torah, e acontece essa invasão do Hamas. Eles foram imediatamente para a cidade de Sderot, fica a cerca de 2 quilômetros no norte da faixa de Gaza, e depois se espalharam por outros kibbutzim, Yishuvim, Moshavim também, né? Na região do Otef Asa, né? Que é o envelope de Gaza, toda a região que fica ali ao redor da faixa de Gaza, cerca de 35 quilômetros de comprimento, tem aquela faixa. Ocuparam cerca de 21 pontos onde o Hamas teve controle de casas e controle de determinadas regiões, e o exército demorou cerca de 10 horas para chegar ao último ponto, para tentar, né, libertar ali os reféns, porque todos esses pontos onde o Hamas ocupou, houve reféns. Eles já na entrada mataram, né, uma série de pessoas, soldados e civis. Agora, a atualização atual da televisão, eu estou olhando porque mudou antes de começar a live, já são de mais de 200 mortos aqui em Israel, é uma coisa completamente sem precedente. Na última operação em Gaza, em 2000... Vai ter mais. Vai ter mais, exato. Na última operação em Gaza, em 2014, né, a gente teve muito menos que isso, né, incluindo soldados, né, no caso agora o número de civis é muito maior. Enfim, pegou o país inteiro de surpresa, como eu falei, o governo completamente desparadignado, a gente demorou cerca de 4 horas para ter alguma coisa vindo do governo, vindo do primeiro-ministro, e ele falou assim que o país estava em guerra. Foi a única coisa que ele falou, basicamente, ele falou durante 50 segundos, né, foi muito curto, enfim, falou que o país está em guerra, ou seja, não é uma missão, né, como a gente costuma ver, uma operação, né, como a gente realmente costuma ver em Gaza, é uma guerra. Até porque a gente tem, além desses 200 mortos, né, até o momento, a gente tem, o Hamas anunciou cerca de 35 prisioneiros que foram levados para dentro da faixa de Gaza. Famílias, crianças, mulheres, idosos, israelenses que estavam ali naquela região, que foram levados para a faixa de Gaza e agora estão ali sob o controle, né? São prisioneiros do Hamas. Bom, gente, vou passar aí a bola para vocês, muita coisa para falar. João, quero te perguntar o seguinte, cara. Pegou todo mundo de surpresa. Dá para fazer alguma comparação com o que aconteceu de 73 e Golda Meir, cara? Começa por aí. Vamos lá, então. Na verdade, hoje mesmo eu dei uma entrevista sobre isso para o Infobae, né, um órgão de imprensa em espanhol, e justamente a pauta deles era essa. Quais semelhanças a gente pode encontrar entre o que aconteceu hoje
e a guerra de Yom Kippur. Eu vou tentar não me estender mais que 10 minutos para que a gente possa ter tempo para as perguntas de vocês, e provavelmente o Gabriel e o Marquinhos vão querer complementar o que eu vou falar, e vice-versa. Então eu vou tentar me concentrar para minha fala não demorar muito. Olha, a gente tem algumas semelhanças com a guerra de Yom Kippur, né? Mas a gente tem algumas informações, na verdade a gente não tem no dia de hoje para poder fazer comentários precisos. Acho que se a gente avaliasse a guerra de Yom Kippur no dia 6 de outubro de 73, a gente não teria, muito provavelmente a gente não saberia dizer se o governo recebeu informações da inteligência sobre movimentações de tropas sírias e egípcias ou não. Porque eu duvido que no dia 6 de outubro aquela informação tenha circulado pela população. Obviamente que em 73 não tinha redes sociais, obviamente que em 73 ainda mais era Yom Kippur, que as pessoas estão muito menos conectadas com tudo, mas a gente não tinha como fazer essa avaliação. Então a gente vai avaliar com base no que a gente sabe, tentando ser o mais responsável possível, e tentando também dar para vocês uma análise com algum conteúdo. Olha, quais as semelhanças que a gente teve com a guerra de Yom Kippur é que a população foi pega de surpresa. A população israelense foi pega de surpresa, os soldados foram pegos de surpresa, e a gente sofreu um revés gigantesco nesse primeiro dia. Para vocês terem uma ideia, Marquinhos falando em 200 mortos no dia de hoje, o Gabriel diz que vai aumentar, e obviamente que vai aumentar, a gente não sabe dizer quantos, mas certamente vai aumentar. Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra do Líbano inteira, morreram um pouco mais de 300 israelenses. E foi uma guerra contra o Hezbollah, que é um grupo mais forte que o Hamas. Israel invadiu o Líbano. Na Guerra dos 6 Dias, contra 3 exércitos regulares, Israel perdeu cerca de 700 soldados. 200 mortos em um único dia é um golpe de uma proporção absurda. Eu me arrisco a dizer que todos os confrontos que Israel teve contra o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza juntos, talvez não tenham chegado ao número de 200 mortos de 2009 a 2023. 2008, na verdade, quando foi o primeiro. Talvez tenha passado um pouco, talvez chegar a 280, mas como o Gabriel bem disse, esse número ainda vai aumentar. Então a população foi pega de surpresa. E a reação do Exército, se o governo não foi pego de surpresa, como o governo não foi pego de surpresa em 73, o governo tinha as informações e optou por não acreditar no ataque egípcio e sírio, se o governo não foi pego de surpresa, ele também optou por não agir. Então, no final das contas, o ataque ele acabou surpreendendo de qualquer maneira, porque ele atingiu proporções que certamente, se o governo entendesse que existe essa possibilidade, teria o governo, as Forças Armadas, etc., teriam se programado para isso. Então essa é uma semelhança. A gente foi pego de surpresa, a população, e o governo, sabendo ou não sabendo, não acreditou no potencial do Hamas, como o governo israelense em 73 não acreditou no potencial do Egito e da Síria. E essa é a principal semelhança que a gente tem. A gente tem algumas diferenças, obviamente, a guerra de Yom Kippur, por a nossa sorte, para a sorte de Israel, Israel tinha conquistado a Península do Sinai e as colinas do Golã, que afastou as populações civis dos ataques dos exércitos sírios e egípcios, e por isso a gente teve um número de mortes de civis muito pequeno. E agora, esses 200 mortes que a gente vê hoje, aumentando, eles são, em sua imensa maioria, civis. Então, a gente tem essa diferença aqui. Agora, o que eu quero me estender, saindo dessa parte das comparações, por que isso aconteceu agora? Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas o conflito ele existe desde 48. Não, mentira, existe desde os anos 20, e aí com o Hamas existe desde 87, o conflito ele se estende há muitos anos, e eu vou pegar, enfim, eu vou fazer um recorte agora a partir da corona. Durante a pandemia, a gente teve um período de muito silêncio aqui. Acho que mais de um ano sem ataques, né? Obviamente estava todo mundo muito impactado pela pandemia, enfim, a crise econômica foi muito forte, a gente teve um período muito tranquilo aqui. E foi só acabar a pandemia que a gente teve um confronto muito forte com o Hamas em 2021. Em Israel a gente chamou de operação Muro de Ramat, como é que é o nome? Já me confundo já nas operações. Não, tem uma tabela para lembrar. Ramat Magen, eu acho. Muro de defesa, muralha de defesa. Ramat Magen. Porque teve uma segunda intifada que também era Romá alguma coisa, mas essa é Ramat Magen. Muro de defesa, na qual a gente viu repercussões muito grandes dentro da cidade israelense também, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, enfim, e até com o Líbano a gente teve problema, né, com os palestinos do Líbano. E foi um trauma muito forte, e desde então a gente está vendo um momento de tensão ininterrupto. E todo dia, toda semana tem morto, sempre tem problema.
Alguns momentos tem um pouco menos, alguns momentos tem um pouco mais, mas o tempo todo tem problema. E se acentuou muito agora com a entrada desse novo governo. O número de atentados terroristas aumentou muito. Esse ano, se não me engano, já foram até hoje, né? Tinham sido 70 mortes, enfim, de israelenses por terroristas, não estou nem entrando nas mortes palestinas, nessa minha fala por enquanto, até porque o número eu desconheço, mas acho que já tinha passado de 300. Enfim, e sem contar o conflito com a Jihad Islâmica que a gente viveu no início do ano, acho que em abril, se não me engano, e a gente tem vivido um período de tensão constante. O Hamas, o que eles disseram? Que eles estão. Essa guerra ela é uma resposta à profanação da mesquita de Al-Aqsa. Ou seja, Israel, enfim, estaria. Enfim, deputados e os religiosos estão subindo o tempo inteiro na esplanada das mesquitas, estão tentando rezar. Essa semana, na festividade de Sukkot, Tabernáculos, um sujeito tentou fazer o sacrifício do cordeiro lá, foi impedido pela polícia, mas enfim, esse tipo de provocação está acontecendo, como aconteceu essa semana de parlamentar. Ano, né, João? Todo ano, mas esse ano está pior, né? Em Pessah, em Sukkot, esse ano, enfim, foi um pouco mais problemático, e o Hamas justificou isso como um ataque. Okay? Eu não compro isso de jeito nenhum. É óbvio que o Hamas e os palestinos em si não gostam desse uso, enfim, dessa disputa que alguns ramos do extremismo ortodoxo judaico fazem sobre a esplanada das mesquitas. É óbvio que eles não estão de acordo com isso. Mas quando eles querem reagir em relação a isso, eles soltam 2 foguetes em Jerusalém, provocam uma ação, enfim, tumultos ali no portão de Damasco. O ataque de hoje, ele não tem como não ter levado meses de preparação. Meses de preparação. Você tem que examinar as fragilidades de Israel. Você tem que entender por onde você pode entrar, de que maneira, onde você vai atacar. Enfim, isso não é um tumulto do dia para a noite. Nunca aconteceu isso antes de um ataque tão bem organizado, com tantos resultados, terem surtido efeitos, se ele não for muito bem organizado. Isso é básico da estratégia militar. E aí que vem a primeira questão. Claramente, o Hamas quis usar a data de 50 anos da Guerra de Yom Kippur para provocar um segundo Yom Kippur em Israel. Né? O simbolismo dessa data ele foi claramente escolhido, selecionado, e a data foi programada para hoje. Não à toa, hoje também é uma festividade, Simchat Torah, e eles escolheram de propósito para dar para Israel o seu segundo Yom Kippur, que é o segundo golpe em Israel, mostrando, olha só, vocês acham que vocês vão continuar levando as coisas da maneira que vocês estão, administrando o conflito e etc.? Vocês não vão. Okay? Meu palpite é que eles também, enfim, uma das principais motivações para eles é ver que a normalização que o governo israelense vem promovendo com a Arábia Saudita, e que já é pública, né? Os 2 países já falam disso, os Estados Unidos já fala disso, com a participação da autoridade palestina, ou seja, do grupo Fatah, que é adversário político do Hamas, tende a enfraquecer o Hamas. E eles precisam dar uma resposta a isso, precisam debilitar Israel. Então, para mim, o objetivo principal do Hamas é esse. Agora, eu não tenho como dizer isso agora. Hoje é o primeiro dia da guerra. É uma guerra que não vai acabar nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Vai demorar semanas, talvez meses. O Hamas está preparado para meses. Isso é muito claro. Além de todas, enfim, a gente não consegue nem imaginar o último soldado sequestrado israelense. O país trocou por 1.000 prisioneiros palestinos. Eles ainda mantêm 2 corpos de soldados mortos. Agora a gente está falando de 35 sequestrados entre civis e soldados. Alguns em território israelense, uma minoria em cativeiro aqui, e outros levados para Gaza. Enfim, é um negócio surreal o que está acontecendo. Então, o simbolismo está aí. E eu vou deixar para o Gabriel discorrer um pouco mais sobre como isso aconteceu, né? Sobre o fracasso da inteligência israelense, etc. Porque não tem como a gente deixar isso de lado. Né? Uma operação que demora meses não pode passar sem mais nem menos. Tipo, a gente não conseguiu pegar nenhuma informação. Não foi um sujeito que pegou uma faca em casa e resolveu atacar alguém. Mas então eu passo a palavra ao Gabriel para não me estender muito e depois a gente lê as perguntas de vocês. Tem algumas coisas interessantes sobre a questão da inteligência. A primeira, que foi o que já se foi levantado desde o comecinho da manhã por gente do exército, soldados comuns e pessoas que entendem de inteligência, é que a maior parte das tropas que deveriam estar ao redor de Gaza estavam na Cisjordânia. Houve durante meses. Deixa eu me interromper com um parênteses. Das postagens que viralizou hoje no Twitter foi a postagem de um cara que escreveu no dia 13 de agosto. Ele descreveu em uns 10 tweets exatamente o que está acontecendo hoje, mas exatamente. Ele só errou aonde? Ele disse que ia acontecer no norte. E aconteceu
exatamente aconteceu na faixa de Gaza, exatamente do jeito que ele descreveu. E viralizou, porque, olha, a gente está falando desse assunto há muitas semanas. A gente já está falando disso há meses. E ninguém faz nada, ninguém levanta esse assunto. O Bibi está apavorado de falar em público a respeito das dificuldades que o exército está tendo nos últimos tempos. Por quê? Porque nós temos agora as manifestações contra o golpe jurídico do governo, que quer transformar a democracia israelense numa coisa um pouco mais autoritária, bastante mais autoritária. E muitas das pessoas envolvidas nesse protesto são soldados, são pessoas que elas não são simplesmente soldados, são pessoas de altíssima patente, que são voluntárias, elas não precisariam estar indo para o exército. Pela lei, elas já estão desocupadas, não precisam seguir servindo, fazer miluim, fazer o serviço de oficial, e elas seguem fazendo porque é importante para elas, e elas decidiram que vão parar de servir e vão parar de aparecer, e como vocês devem imaginar, isso fez uma bagunça em Israel, na sociedade, na mídia e no exército. Só que no exército a gente não sabe o que está acontecendo, ninguém divulga. O próprio Ramatkal, o general principal do exército, ele não é autorizado a falar com alguns ministros que querem falar com ele, e eles não podem. É uma situação muito bizarra que o governo está segurando essas cartas tão próximo. Isso tem a ver? Provavelmente tem. Muitos analistas na televisão dizem que provavelmente tem. Aí você junta isso com as festividades que a gente teve agora, que é Sukkot e Simchat Torah, que é um foco de atentados. Falou-se disso, fala-se disso todo ano, sempre que não tem festividade. É um foco de atentados, as pessoas ficam levantando que tem que aumentar a segurança. Às vezes fecham completamente várias cidades da Cisjordânia. E o que aconteceu é que eles juntaram toda essa gente, todo o pessoal do exército que devia estar fazendo a segurança lá da faixa de Gaza, e botaram lá na Cisjordânia, por causa dessa possibilidade. Por que na Cisjordânia? Porque teve vários atentados ultimamente, mas foram atentados pingados, são pessoas particulares que pegam uma arma e saem correndo atrás de um carro israelense, o último atentado foi esse, ou sai correndo e tenta matar com faca. É uma coisa pessoal, não é uma coisa que acontece organizado. Tem um monte de boom aqui, pessoal. Que também tá direto. Tô vendo aqui na televisão, Norte de Tel Aviv, Yavne, que fala, direto. Daqui a pouco chega aqui e vou sair correndo, mas tudo bem. Aí acontece isso, aí então ele tem esses atentados, e o governo de extrema-direita tem vários partidos que fazem questão de provocar, e eles provocaram à vontade nesses últimos tempos, e cresceu a tensão naquela região, eles botaram todas as tropas lá. O que me faz crer que eles não tinham ideia do que ia acontecer hoje, mas a níveis de nem sequer não decidiram fazer nada porque não acreditaram. Eles realmente não tinham essa informação, porque não é possível que eles fizeram uma agada desse tamanho. E então juntei aqui nessa minha fala uma série de coisas, espero que tenha feito alguma coesão aqui no ouvido de vocês. Em termos de inteligência, eu acho que esse é o problema. Eu li no Twitter, muitas pessoas me perguntaram será que o Bibi não fez de propósito, porque aí agora ele vai ter guerra e agora ele vai poder atacar Gaza, é o que ele sempre quis. Gente, essa é a teoria da conspiração. Os caras não sabem que dia é hoje, não sabem nem. Os caras não sabem amarrar o próprio sapato, tá? Eles não têm competência para usar uma chave numa porta. Eles não conseguem, tá? Não falta. Eles não vão conseguir criar um plano tão mirabolante quanto esses estão pensando. Foi incompetência mesmo, de todos os níveis. E por isso eu digo, o Bibi não sai em column dessa. Acabei. Legal. Bom, deixa eu só acrescentar também alguns pontos que eu queria colocar sobre toda essa confusão, essa questão da inteligência, do que aconteceu também antes, né? Como muito bem vocês colocaram, a gente está vendo a violência na Cisjordânia já tem algum tempo crescendo, né? Enfim, principalmente na região de Jenin, no norte da Cisjordânia, muitas vezes mortos palestinos e, enfim, cidadãos palestinos que estão, em função de toda a opressão da ocupação, acabam
sendo mortos nas manifestações, e isso tem rolado há muito tempo. Para os ouvintes mais antigos do nosso podcast lembram disso. E recentemente a gente teve, alguns meses atrás, um pogrom, né, no vilarejo de Hawara, que fica ao norte de Ramallah, um pogrom que foi feito por colonos judeus, né, apoiados ali, no caso, pelo exército, e isso foi um choque, né, foi o primeiro choque nesse período do governo Netanyahu. E o que a gente teve justamente na sexta-feira, foi mais uma vez colonos de Hawara, colonos da região de Hawara, indo até a cidade, ao vilarejo palestino, depois que na quinta-feira anterior, um carro de israelenses foi alvejado por palestinos, né, que estava passando por Hawara, era uma família com um casal e um bebê. Nenhum deles se feriu, e no caso os colonos foram no dia seguinte ao vilarejo palestino e montaram uma sucá, né? Fizeram ali uma refeição de Sukkot. E houve, mais uma vez, confronto com os palestinos da região, e mais um palestino foi morto. Eu acho que isso aí teve eu acho, foi um gatilho, né, que eu acho que o Hamas pode ter usado para iniciar tudo isso, mas eu acho também que tem algo muito maior, que é justamente essa disputa com o Fatah, né, que o João comentou. Eu acho que isso é uma questão importante, e esse acordo com a Arábia Saudita também, eu acho que é uma questão fundamental, porque o Hamas, nos últimos podcasts a gente fez esse comentário, né, que quando foi feito o acordo com os Emirados Árabes, a autoridade palestina não entrou, não participou de nada, eles foram deixados, não foram incluídos em nenhuma discussão, e eles saíram perdendo, porque afinal de contas o Emirados Árabes normalizou as relações com Israel, o Bahrein fez isso em seguida, e tem outros países da região fazendo, e os palestinos não receberam absolutamente nada. O que acontece nesse momento é que os palestinos mudam, né, a OLP, o Fatah, ele muda essa tática, essa estratégia nesse momento, e o que eles fazem? Eles se aproximam, né, desse debate sobre a normalização das relações com a Arábia Saudita, e para tentar levar alguma coisa, pensando, já que vai acontecer a normalização, vamos ver se a gente consegue levar alguma coisa disso, né? E aí quem fica de fora é o Hamas, né? Quem sai perdendo nisso tudo é o Hamas, mais uma vez, continua ali cercado na faixa de Gaza, sem ter muito o que fazer, e se aproveitou aí dessa... eu acho que a gente não pode nem chamar de fadiga, né, cara? Acho que a gente tem essa expressão, que esse mico, vamos dizer assim, né, que era utilizado aí, do que aconteceu aqui, mas eu acho que é muito mais grave que isso. É um erro absurdo, como aconteceu há 50 anos atrás. E uma notícia, né, uma coisa que foi muito levantada, principalmente no início do dia, era se poderia ser uma operação do Hamas que foi lançada inicialmente aqui no sul, e isso poderia ter alguns... o Hezbollah, no caso, poderia entrar com o Hamas, dando apoio no norte e tudo mais. E algumas horas atrás, começou a ter alguma movimentação na fronteira norte ali, no Líbano, e as forças da UNIFIL, né, que é a Organização das Nações Unidas, que faz ali o controle, a vigilância, né, da região fronteiriça entre Israel e o Líbano, que é controlado pelo Hezbollah, aquela região, né? As forças da UNIFIL estavam, enfim, se retirando do território, ou seja, não sabemos, mas a gente pode ter aí implicações bem dramáticas nas próximas horas ou nos próximos dias, porque uma guerra com o Hezbollah seria uma guerra completamente diferente da de hoje, seria um ataque completamente diferente da de hoje, então, do que a gente viu hoje. Então, isso é meio preocupante, espero que não avance nesse sentido, seja mais ou menos somente aquela tensão de guerra, porque eu acho que isso faz parte também, né? No momento que Israel também precisa se controlar na fronteira norte, ele precisa desguarnecer um pouco a fronteira sul, e tem a fronteira da Cisjordânia também, enfim. A gente está tendo uma frase que o João gosta muito de usar, né? Fora os equipamentos de foguetes, né? Que tem que daí espalhar mais fino. Para tudo que é lugar. E tem o João gosta muito de falar, né? Guerra a gente sabe como começa, mas não sabe como ela termina, né? Então é mais ou menos isso. A gente está nesse sentido. Começamos. Como isso vai se desenvolver, a gente realmente não tem ideia. Mais alguns comentários? Quer comentarem alguma coisa, ou João, parte para as perguntas, porque você tem acesso ou não tenho, cara? Não, eu quero fazer um comentário, sim. E o Gabriel, você quer falar primeiro? Pode falar primeiro. Assim, que tem essa questão importante,
ela tem a ver com o problema de descobrir o que diabos o Hamas quer com isso. Qual que é o endgame deles? Qual é o objetivo? Eu acho que a gente tem que juntar aqui e parar para pensar o que é que o Hezbollah vai fazer. Porque é isso que vai responder essa pergunta. Se o Hezbollah não entra, realmente fica aquela coisa de tentar entender, e daí a resposta do João, quando o Marquinhos junto, tá certa. Agora, se o Hezbollah tá dentro, e o Hezbollah sabia que isso ia acontecer, não é possível que o Hezbollah não tivesse minimamente envolvido, ou pelo menos o alto escalão do Hezbollah, porque tudo vem do Irã, aí a gente entende que o que eles querem é desestabilizar total e completamente Israel, e vão conseguir, porque vai ser uma catástrofe. Olha, eu não tenho certeza que o Hezbollah sabia, por causa do primeiro comentário que o líder do Hezbollah, o Nasrallah, fez. Né? Ele demorou muito para se manifestar, não tanto quanto o Netanyahu, mas demorou bastante. E ele disse que essa é uma mensagem para os países que estão normalizando relações com Israel. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Só que, enfim, foi só isso. Né? E o Hamas, eles convocaram, eles emitiram um comunicado dizendo: agora a gente convoca os palestinos da Cisjordânia, do outro lado da linha verde, assim eles falaram, né, que é do lado esquerdo do muro, como a gente chama aqui, e países como o Iraque e o Iêmen para apoiar a nossa luta. Eles não se referiram ao Irã, o Hamas. Enfim, a gente sabe que o Hamas não é mais o grupo preferido do Irã aqui em Israel, né? A Jihad Islâmica é atualmente o preferido, enfim, talvez mas o Hamas está liderando esse ataque, então eu tenho minhas dúvidas de quanto o Irã e o Hezbollah estão envolvidos nesse ataque propriamente, se eles tinham ciência do tamanho da operação, até porque para ela dar certo assim, um mínimo número de pessoas tinha que saber, mas eu não sei, a verdade é que eu não sei, essa é a minha percepção. Agora, outras percepções de geopolítica internacional, e eu vou voltar para o tema interno do exército israelense e do governo. Enfim, quem emitiu um comunicado muito complexo e cheio de mistérios foi a Arábia Saudita. Okay? A Arábia Saudita, eu recomendo que vocês leiam, está em inglês o comentário que eles fizeram. É pequeno, é uma página só. Então, eles estão acompanhando os eventos, o número de facções palestinas contra a ocupação israelense, que aumentou para um nível muito alto. E aí eles pediram para imediatamente a escalada de violência entre os dois lados, a proteção dos civis, sendo que a Arábia Saudita lançou esse comunicado quando Israel ainda não tinha sequer contra-atacado. Depois eles disseram que eles estão preocupados com os perigos da explosão da situação, os resultados da contínua ocupação e da depravação do povo palestino e seus direitos legítimos, e a repetição das sistemáticas provocações sobre os seus lugares santos. E aí depois eles chamaram a comunidade internacional para assumir responsabilidades e se ativa, né, num processo incrível de paz e a solução de 2 estados que traga segurança para a região e proteja os civis. Então eles pediram o fim da violência, eles não citaram o Hamas, eles não citaram os outros grupos presentes, eles pediram o fim da violência, chamaram a comunidade internacional e focaram nos direitos palestinos. Eles estão cheios dos cuidados aí. Agora, você não viu o comentário, você não viu enfim, não circulou por aí nenhum comentário dos Emirados Árabes, oficial dos Emirados Árabes. A Jordânia tem muito pouca relevância, do Egito eu também não vi, pode ser que tenha tido, mas cada vez eles têm menos relevância. Teve um pequeno comentário, mas foi anódino e sem muita carne. Esse da Arábia Saudita foi a primeira vez que eles emitem um comentário assim, pedindo 2 estados, fim da violência, que os dois lados parem de se combater. 2 estados de reconhecer Israel, né? Conhecem, com certeza. Porque eles estão falando ali dos lugares santos, eles vieram aqui há pouco tempo, né? Chegaram aqui na Cisjordânia e foram até a Mesquita de Al-Aqsa. Mas, enfim, isso é para a gente ficar de olho. Agora, o que eu quero comentar sobre a questão da inteligência e, sobre a parte política, especificamente. Eu conversei hoje com uma colega jornalista, eu não sou jornalista, né? Falei colega, mas porque a gente está agora compartilhando informações, chamada Maya Sivinovich, que é diretora da organização Fuente Latina, que organiza conteúdo sobre Israel para a mídia de toda a América Latina. E ela me disse que ela, como jornalista, tinha informações de que há 2 semanas o Hamas está treinando disparos no mar diariamente. E ela falou, se eu sei disso, o governo também sabe disso. Falaram na nota da Shot. Pois é. Então, assim,
alguma coisa estava acontecendo ali. Okay? Por isso que eu digo, o Estado, né, o principal erro do governo, enfim, segundo o filósofo Mika Goodman, eu escrevi isso numa coluna minha para o Estadão e para Fórum, foi uma informação que eu repeti sobre os 50 anos da Guerra de Yom Kippur. O Mika Goodman, que é um historiador e filósofo, com quem eu concordo às vezes e discordo a maioria das vezes, ele disse que, ele levanta uma tese de que o problema de Israel na Guerra de Yom Kippur foi não entender que os objetivos da Síria e do Egito não eram os que Israel esperava. Que Israel imaginava, eles não vão atacar a gente porque eles não têm condições de vencer uma guerra contra a gente, né, e de recuperar os seus territórios, né, o Sinai, o Golani, etc. E eles não entenderam que o objetivo do Egito e da Síria talvez não fosse eliminar o Estado de Israel, dar fim ao Estado de Israel como era antes, aniquilar o Estado e recuperar os territórios deles e outros. Né? Eles só queriam desestabilizar Israel e abalar a confiança interna. E eu acho que a soberba da liderança naquele momento fez com que o país não se preparasse para aquele conflito. E pode ser que tenha acontecido a mesma coisa agora. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa que o governo recebeu algumas informações e disse que o Hamas não tem condições de fazer um estrago em Israel. O Hezbollah tem. Eles até conseguiram ultrapassar a fronteira há pouco tempo, montaram lá uma tenda. Eles podem fazer um estrago, eles podem invadir. A gente conhece os túneis do Hamas, a gente botou sensor, a gente tem soldados nos postos de controle, a gente tem o domo de ferro que protege os foguetes que eles disparam. Eles não têm condição de fazer muito estrago. E, enfim, eu acho que nessa brincadeira aí eles não estavam preparados para a complexidade da operação que o Hamas pôde lançar a mão. Então vem do lugar de arrogância, de uma ideia de que você tem tudo sob controle, como a Golda Meir não queria negociar já com o Sadat no Egito. Olha, eu tentei negociar com o Nasser, ele não quis, agora sou eu que não quero. Nesses termos de vocês eu não quero negociar. E você acaba, enfim, não acreditando que o teu inimigo ele possa te pregar uma peça, que ele possa ter mudado objetivos, e no final das contas ele te prega uma surpresa. Esse é um ponto que eu quero levantar. Por outro lado, vai parecer que eu estou me contradizendo agora, eu não estou exatamente, mas eu estou colocando uma outra perspectiva. As Forças Armadas de Israel, os oficiais da alta patente, estão alertando há meses que o processo de reforma, o golpe judicial do governo, está afetando gravemente a qualidade das Forças Armadas do país. A gente tem reservistas que estão se recusando a servir, voluntários, né? A gente tem oficiais que estão pedindo liberação do Exército porque não querem mais servir. A gente está vendo o Exército ter que direcionar uma atenção gigantesca para ter que lidar com essa questão, ao invés de preparar o terreno para um possível ataque, ao invés de entender o que está acontecendo aqui e ali. E isso não foi levado a sério pelo governo. As pessoas elas estão ameaçando deixar de ser voluntários no Exército de verdade, porque eles não querem servir sob um país não democrático, né? E Israel a democracia israelense já tem muitos problemas, né? E o governo ignorou, dobraram a aposta. A gente vai continuar e dane-se. Okay? E aí a gente está vendo na nossa cara o que acontece, o que dá nessa diminuição de qualidade. Um ataque do Hamas, que eles rompem a cerca de Gaza, entram e saem a bel prazer, levam sequestrados para lá dentro, roubam jipes do exército, assaltam a delegacia de Sderot, né? Que é a cidade fronteiriça com a faixa de Gaza, a maior cidade ali fronteiriça. Enfim, matam 200 pessoas, no mínimo, no primeiro dia. É um negócio espantoso. Então, é óbvio que as forças de defesa de Israel, o exército mais capaz do mundo, mais potente, com a melhor inteligência e com o melhor, enfim, mais preparado para lidar com o terrorismo, passou por uma vergonha inimaginável. Então, eu vou fazer coro com as palavras de Gabriel também. Quem acha que o governo preparou, que isso aí é de propósito, vocês não estão entendendo o tamanho da vergonha que é para o Estado essa situação. Vocês estão entendendo? O Netanyahu não tem absolutamente nada a ganhar com isso. Pode ser que daqui a 2 meses ele tenha a ganhar, pode, porque a gente não sabe como é que vai seguir essa guerra. A gente não sabe, mas hoje, ele não pode correr um risco desse. Ele não estava, enfim, ele está numa situação que pelo menos ele tem o governo na mão dele por mais 3 anos. Ele pode manter esse governo, ele não tem por que botar tudo a perder com tanta gente morrendo, mesmo que se ele fosse o cara mais cruel do mundo. Ele não tem por que fazer isso, ele não está prestes a ser preso. O julgamento dele ainda está na metade. Então, não tem nem evidência que você, enfim, que coloque, que dê pra gente algum indício de que foi o próprio governo que fez isso. E não tem lógica essa teoria tão pouco, porque o governo não tem absolutamente nada a ganhar. E agora, o que está acontecendo? O movimento das pessoas que estavam protestando, os reservistas que não estavam servindo, rompeu, eles todos estão se alistando. Além disso, eles emitiram nota antes do governo, 2 horas antes do governo, eles já tinham falado, a gente já vai romper com o nosso não alistamento e vamos todos se apresentar agora. E eles foram convocados e estão se apresentando. Não só isso, eles se
voluntarizaram, os membros das manifestações que iam se manifestar hoje, por exemplo, em Tel Aviv, eles mudaram a pauta, eles cancelaram as manifestações e estão prestando apoio e solidariedade à população do sul de Israel, indo levar alimentação, indo ajudar as pessoas com as suas necessidades. As filas para doação de sangue são insanas em todos os hospitais. E os protestos, os manifestantes estão promovendo essas ações sociais. E aí o Yair Lapid, o líder da oposição, e o Benny Gantz, que é ex-ministro da Defesa, e é o primeiro lugar nas pesquisas hoje em dia, em todos os canais possíveis, se ofereceram para formar um governo de emergência, agora em Israel. Okay? Agora, o que isso significa? Eles se ofereceram para formar esse governo, obviamente, sem os radicais. Essa foi a frase do Lapid. O gabinete de segurança atual não tem condição de liderar Israel numa guerra. Não tem condição. Então, a gente aqui se oferece para entrar no governo, mas é óbvio que isso tem como consequência a saída dos radicais. E aí o que Netanyahu faz? Ele vai com os radicais, que ele sabe que não tem a menor condição de liderar o país nessa guerra e que as pessoas vão cobrar dele depois. Que essas pessoas só fazem causar mais tumulto e mais problema. Ele vai com eles, ou ele vai aceitar, ele vai ser o republicano, que vai aceitar um governo de união para lidar com a guerra mais complicada que Israel passou, pelo menos desde 2006, talvez desde 82. Okay? Se ele opta pelos radicais, ele está arruinado politicamente, a menos, obviamente, que aconteça alguma coisa que a gente não está prevendo. E se ele opta por aceitar esse governo de emergência, ele vai ter que romper com os radicais. E quando acaba a guerra, o Lapid e o Gantz vão falar, ok, tchau, tchau, agora a gente vai para as eleições, porque a gente só entrou aqui para formar a guerra, para lutar nessa guerra com você. E aí, ele está arruinado. Então ele está numa situação muito complicada, ele está numa sinuca. Por que ele ia provocar uma situação dessas? É óbvio que ele não provocou essa situação de propósito. Okay? Ele não queria que isso acontecesse. Só que ele botou uma série de piromaníacos no governo dele que provocaram essa situação. Então ele tem responsabilidade indireta por tudo que está acontecendo. Okay? Ou talvez nem tão indireta assim. E, obviamente que ele não provocou, ele não queria que isso acontecesse, ele não queria que fosse desse jeito. Mas uma guerrinha não ia ser bom para ele. Foi ali, abriu, teve uma, ele lidou bem com a guerra, subiu um pouquinho a popularidade. Uma guerra de grandes proporções nunca é boa. Nunca é boa. Tirando as 3 primeiras, todas as outras guerras de Israel, elas foram complicadas para o governo, as guerras de grandes proporções. E o Netanyahu não está satisfeito com isso. O governo não está satisfeito com isso. Talvez os piromaníacos ali estejam, porque eles vão poder espumar o fascismo deles e pedir massacre, pedir para reocupar Gaza e tudo mais que eles quiserem. Agora vão ter pretexto para isso. Só que eu não acho que a população está disposta a bancar esse discurso de ódio e deixar o país na mão dos extremistas desse jeito. Eu de verdade não acredito nisso. Então eu acho que nessa situação agora, eles têm um problema muito sério, e a gente está visualizando a possibilidade de o governo cair. João, o governo vai cair, então? Não sei. Por quê? Porque eu sei o que aconteceu hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, eu não sei se o Hezbollah vai entrar na guerra, eu não sei se o Irã vai entrar na guerra, eu não sei o que vai acontecer nessa brincadeira. Não sei. E se o Hezbollah entrar na guerra, vira um negócio, enfim, é outro tipo de guerra, é outra situação. Em relação a isso, tem agora já terminei, pode falar. Só uma atualização em relação ao Hezbollah, acabei de ver agora no Twitter um tweet dizendo que a partir de fontes egípcias, o Hezbollah avisou que se Israel fizer uma operação terrestre por Gaza, eles também vão invadir pelo norte. Enfim, não é algo se a gente sabe ou não sabe, mas talvez seja por esse tipo de declaração que o pessoal da Unifil está retirando ali, né, suas tropas da região. Enfim, eu acho que é uma atualização. E sobre o que você falou também da delegacia, né, que eles entraram em Sderot, um dos pontos que quando o Hamas chegou em Sderot, que eles tomaram foi uma delegacia, até porque eles conseguiram ter acesso a mais armas, se tornou ali um bunker deles até agora. Eles ficaram lá dentro por mais de 12 horas. Agora eu vi também na internet que chegou uma autorização da polícia, do alto escalão da polícia, para acabar com a troca de tiros, enfim, e destruir a delegacia. Ou seja, possivelmente tem alguma, não sei informação, mas sei lá, de alguma forma eles acham que não tem mais ninguém vivo ali, nenhum israelense vivo, ou, enfim, que acabe logo com o que tem que acabar para continuar, porque de vez em quando essa é a política também. Enfim, continua a confusão, muitos estouros por aqui e tudo mais. João, quer ler então as perguntas? Eu vi que tem várias perguntas. Tem muita coisa rolando. O pessoal está perguntando se está gravando. Eu acho que fica gravado. A gente pode ter a opção de botar gravado aqui para quem quiser acessar depois.
Ok, vamos lá. Como será o dia de domingo? O Ministério da Educação anunciou que não vão ter aulas em Israel. A gente não comentou sobre os palestinos, né? Está tendo bombardeios em Gaza também. E até o Ministério da Saúde... 200 mortos palestinos. O Ministério da Saúde palestina anunciou mais de 200 mortos, fora as centenas de palestinos mortos que o exército israelense disse que matou dentro de Israel. Ou seja, os militantes do Hamas, terroristas, etc. A gente nem sabe quantos são. Não, mas eles falaram em centenas. Mas, enfim, não vai ter aula. No país inteiro não vai ter aula. E muita gente vai trabalhar remoto, enfim. Quando não tem aula, é óbvio que as pessoas trabalham remoto, né? Quem tem criança pequena, como o caso de nós três aqui, não tem muito o que fazer. Que mais? Bom, tem aqui, o que vocês acreditam que são sequestros? Obviamente que são moedas de troca para liberação, e talvez de outras coisas que eles vão passar a pedir que a gente não saiba. Enfim, coincidência que estreou agora no filme sobre a Golda? Não, não é coincidência, é por causa de 50 anos da Guerra de Yom Kippur. O filme sobre a Golda, a gente está falando bastante nela, e o Hamas fez a gente se lembrar dela de novo. Quem, de propósito, parece que não se lembrou dela foi a Merav Michaeli, líder do Partido Trabalhista, que disse que o Netanyahu é o maior fracasso do país desde Yom Kippur e, enfim, e atacou a líder do próprio partido, inclusive. Mas fechando esse parênteses, como foi possível que o Hamas conseguiu se articular tão bem, a inteligência de Israel não tenha interceptado nenhuma informação a esse respeito? Cláudia Gibril. Cláudia, é isso que a gente quer saber. A gente não sabe. Quando a gente vai saber. Não sei quando, mas a gente vai saber. Enfim, na CNN diz que tem 2 brasileiros desaparecidos. Essa informação que a gente teve aqui também, inclusive a gente tem os nomes, saiu os nomes deles aí há pouco tempo, um é o Rei Nenê, eu não lembro agora os nomes, se vocês puderem ver, divulgar. Deixa eu dizer uma coisa a respeito disso importante. Logo de manhã cedo, estava terminando uma festa da natureza ali pertinho, no Kibbutz Be'eri, na parte de fora do Kibbutz. E tem várias imagens na internet, você vê da galera correndo, feito uma louca, entrando nos carros. Era essa festa, o pessoal estava fugindo dos soldados que estavam atacando. Muita gente morreu ali, muito corpo ficou por ali, muito corpo foi levado por Gaza, algumas fotos horrorosas, você vê um cara de jipe arrastando um corpo desses por Gaza, e muita gente foi sequestrada, foi levada para Gaza. Ninguém sabe nome, tá uma loucura. O Twitter, o Facebook, o WhatsApp, grupos colocando foto de pessoas e, pelo amor de Deus, nos dê. Alguém viu, alguém sabe. Cara, são jovens, é gente bonita, é um troço horroroso. Eu já não aguento mais ver essas fotos. Porque a gente mais ou menos sabe que tem condição. O Josh Brenner do Haaretz acabou, tem 15 minutos que ele publicou aqui, eu tô vendo aqui as notícias, que tem dezenas de pessoas que estavam nessa festa que estão desaparecidas. Dezenas. Foi notícia agora, das 2 últimas que saíram do Haaretz. Sim, é uma situação muito, muito triste. Isso significa que esse número de 35 que o Hamas deu pode ser bem maior, na verdade. Né? Pode. Tem tantas dezenas, assim, porque a gente viu imagens aí de mulheres, crianças. Marquinhos, eu vi muito desses sequestros que a gente vê as imagens que espalham pelo Telegram, principalmente, a gente não sabe se eles foram levados para Gaza, porque houve muito refém, que foi feito refém dentro de Israel e não conseguiram levar de volta. Então pode ser que esse seja o número mesmo. Fábio no Mundo pergunta, pode haver uma nova intifada? Pode, mas eu acho que esse ataque enfim, mais perigoso para Israel do que uma intifada, né? Um conflito desses é mais problemático. Porque eu vi também que tinha uma pergunta perguntando que tipo de guerra seria se o Hezbollah entrasse. É uma guerra realmente completamente diferente, eu acho que de tudo que Israel já... Quer dizer, e que tu já venciou, né? Porque, enfim, se o Hamas fez o que fez hoje, em cerca de... Só pela manhã foram 2.000 foguetes, né? O Hezbollah tem uma capacidade muito maior de ataque, os mísseis do Hezbollah eles são muito melhores do que o Hamas, tem uma tecnologia mais avançada, eles têm apoio do Irã, né, recebem armamento do Irã. Israel muitas vezes faz bombardeios no território sírio, né, para impedir os comboios de chegarem até o Líbano, mas enfim, não é o suficiente, e esse armamento chega, além de milhares de militantes que tem ali no Hezbollah e estão prontos para entrar em Israel. É um exército realmente dentro do Líbano. Eles têm o controle do Líbano, né? Militar. Tem mísseis que chegam no Israel inteiro, eles devem ter arma química. Sim, exatamente. É realmente assustador. Uma guerra com Hezbollah é uma guerra como Israel não viu desde a sua criação. Né? João Félix pergunta por que não reconhecem logo o Estado palestino para buscar a paz. Olha, João Félix, eu concordo com você. Eu gostaria que as coisas
coisas fossem simples assim, eu acho até que elas são bem mais que a gente pensa, que as pessoas pensam nesse aspecto, né? Mas a gente enfim, a gente tem, lamentavelmente, a gente teria que gravar uma live especial só para falar sobre essa tua pergunta, mas eu concordo com você, eu acho que esse é o primeiro caminho, né? Você admitir que esse governo, por exemplo, ele não acredita no direito dos palestinos de autoemancipação nacional, e isso é a raiz de um dos problemas. Okay? Eles vão dizer que o Hamas não acredita no direito judaico de autodeterminação, okay? Que também é verdade, mas o Hamas, enfim, é um grupo, né, que Israel, lamentavelmente, ajudou a se fortalecer de maneira indireta quando sabotou os grupos mais moderados palestinos. Peraí, vai começar agora um discurso do Biden. Tô vendo ali. Ok. O porta-voz do Exército acabou de anunciar que Israel conseguiu recuperar o controle da grande maioria das comunidades kibbutzim e moshavim que foram ocupados pelos terroristas, que ainda quase todos, né? Quase todos, que ainda tem alguns poucos onde tem conflito, que são Sderot, que é a cidade de Sderot, Sufa, Kerem Shalom, Nirim, Nativa Sará, Niroz, Nahaloz, perdão. Não, esses são os que já recuperou. Já recuperou. Kolit, Niram, Niritzhak, Beersheva, Deteiman e Magen Vaurim. Israel ainda, enfim, agora a gente não sabe se tem terroristas que viajaram até... Exato, enfim, essa é a questão, eles podem estar escondidos, né? Podem estar escondidos em qualquer lugar e, enfim, no momento que a poeira baixa, a gente pode ter outros ataques acontecendo, outros sequestros. Isso vai demorar um tempo ainda pra gente descobrir, né? Vai ser... Eu vi agora 4 helicópteros foram danificados aí nas batalhas. O Hamas entrou nessa batalha, ele começou essa operação realmente determinado, né? Não foi uma operação, eles estão apostando fichas bem altas aí nessa operação, né? Tá bem. Esse Baricate perguntou se vai durar realmente meses. Não sei, mas pode. Eles estão preparados para meses. Enfim, ok. O que mais? Golpe jurídico, bom, tá criticando que a gente chamou esse de golpe jurídico, não, golpe judicial, eu disse. Gabriel, se puder falar desse Twitter. Gabriel, se puder falar desse Twitter que falou que isso poderia acontecer. Você quer comentar de quem foi? Eu vou ter que procurar. Eu não cheguei a retweetar porque ele está em hebraico e daí eu ia ter que traduzir tudo. Desculpa, eu vi também. Depois a gente pode tentar, se tiver tempo depois. Aqui em Farsaba, Sônia Steinbrück disse que tem bastante boom. A gente tem visto que aí no centro tem bastante foguete. Aqui também, tá o tempo todo. A Monique Sarrachevski, um beijo, Monique, pergunta pra gente como a gente está acompanhando as falas do Lapid. Eu gostei da fala do Lapid, achei republicano, achei importante que ele se ofereceu para entrar no governo de emergência e achei que ele fez bem de criticar os extremistas. Achei que foi uma boa fala dele. Vocês acharam mesmo? O Sheradman já publicou alguma coisa a respeito disso. O Sheradman é um dos líderes das manifestações. É um cara mais ou menos coerente, eu gosto dele de uma maneira geral. Ele está de acordo, ele acha realmente que tem que ser isso. Eu acho que ele está lendo a mesma coisa que o João está lendo. Tipo, não tá aliviando pro Bibi, não é. Que era essa uma das críticas que tinha a respeito de um governo de união, era aliviar pro Bibi. Mas nesse caso, ele lê mais ou menos como o João está falando. Pessoal, tem muitos comentários. Eu não vou ler os comentários aqui, eu acho que quem está na live pode ler os próprios comentários. Então eu vou ler mais as perguntas, né? O Thiago Macário Freitas pergunta como a inteligência americana não alertou seu principal aliado no Oriente Médio. Olha, a inteligência americana não tem conhecimento sobre o que acontece na faixa de Gaza, nem perto do que tem a inteligência israelense. Nem perto. Então, a inteligência americana pode ter informação sobre o que acontece no Irã, pode ter informação sobre o que acontece no Líbano. Na faixa de Gaza, a inteligência israelense é muito mais forte que a americana. E, enfim, então, se eles não alertaram, a resposta é porque eles provavelmente não sabiam. Enfim, o que mais que tem aqui? Okay. E as implicações do Irã em tudo isso? O M. Vitor Manuel, a gente não sabe ainda. A gente sabe que o Irã financia alguns grupos palestinos, e mais que isso a gente não sabe. Que mais participação tem. Os analistas na televisão e no Twitter, eles tendem a acreditar que sim, é um ataque com financiamento e com um planejamento iraniano. Mercanter pergunta se os Estados Unidos foram convocados. Enfim, talvez tenha sido uma ironia, talvez tenha sido uma pergunta sobre se os Estados Unidos agora vão participar
enfim, desse confronto, não vão ter tropas americanas na faixa de Gaza. Nunca Mas, aconteceu. mas teve um discurso a declaração americana dizendo que dava total apoio a Israel, o seu direito de se autodefender. O mesmo aconteceu da França, né, do Macron, o que isso dá aí cartas brancas a ataques israelenses na faixa de Gaza. Né? Eles não pediram moderação, não pediram nenhum... Enfim, o Biden está falando agora, falou agora, eu não acompanhei. Mas no inicial não houve nenhum pedido de... falou, vamos desescalar, vamos tentar chegar. Não, falou, Israel tem o direito de se autodefender, está sob ataque e vida que segue. Então, pode ser esse um pouco o tom da política americana. Como eu falei, o Biden acabou de falar e eu não consegui acompanhar. Vamos ver o que diz daqui para frente. Eu quero acrescentar também que é importante para Israel, o apoio americano não é só isso, não. Munição, Israel não tem capacidade de produção de munição tão rápido quanto o uso ao longo desse tipo de ataque, como vai ser provavelmente agora sobre Gaza. Foguetes, bombas e mais uma outra série de munições muito avançadas. Isso tem que vir dos Estados Unidos. E os Estados Unidos controla essas coisas e não pode simplesmente vender. Então, se há o apoio, isso significa também que há o fornecimento dessa munição. Isso é fundamental. Sara Olivdan pergunta o que os extremistas como Itamar Ben-Gvir já disseram. O Ben-Gvir não fez nenhum comunicado no Twitter e não saiu no ar, tem um comentário dele também. Eu sei que o Ben-Gvir, apesar dele respeitar o sábado, né, dele ser primeiro Shabbat, e ele anunciou a situação de alerta total na polícia hoje à tarde, ou seja, ele teve que trabalhar no sábado, mas ele não fez nenhum pronunciamento público. E isso deve ter alguma razão. Ele deve estar sendo impedido pelo Netanyahu. Que ele não tenha feito, né? É bom que ele não tenha feito nenhum pronunciamento. Possivelmente é piorar a situação. O Smotrich acho que também não fez. O Smotrich também acho que não fez. Nenhum deles muito pouca gente do governo falando, né? Muito pouca gente falando. Não tem muitos... A maioria dos que falaram foi durante o sábado, os que não respeitam a festividade, né? Já são 9, já quase 10 horas da noite aqui. O Smotrich também não usou o Twitter dele para nada. Padu pergunta se o Ben-Gvir tem responsabilidade. Em que medida? Ele tem responsabilidade na incitação, né? na criação desse clima terrível. A polícia também estava muito mal preparada, mas a verdade é que a culpa não é da polícia, né? A polícia pode ter responsabilidade? Pode, mas a culpa disso não é da polícia. Inclusive, saiu no Ynet, no principal site de notícias de Israel, que o exército israelense informou a polícia há pouco tempo que o Hamas estava sob controle, que não tinha o que se preocupar, 2 semanas. Então, o Ben-Gvir não é exatamente o culpado por essa situação. Agora, ele certamente não é o cara para estar ali nesse momento. Em nenhum momento ele é o cara para estar ali. Certamente agora não é. Rukali acha que a próxima direita pode virar contra o Netanyahu após tudo isso? Não. Não é essa direita de Israel. É essa direita que está no governo. Vocês acham que pode? Tem a direita nacionalista, né? Que é o grupo, aquele partido, qual é o nome do partido que está junto com o Ban? O Israel Beiteinu? Não. O do Guidon Sar? Guidon Sar, esse. Eles já estão contra, entendeu? Agora, o Lior Brasilar aí pergunta quais foram as respostas efetivas do Estado até agora. Efetivas? Israel bombardeou Gaza várias vezes, pontos do Hamas, recuperou, como a gente comentou agora, a maioria dos povoados ali no sul, convocou muitos e muitos e muitos reservistas. Eu conheço muita gente que foi convocada. E... Enfim, eu não fui. Antes da gente começar a live, eu estava vendo as notícias e, enfim, todos os canais de televisão aqui, né, estão pedindo, né, sangue, né, tipo, o fim do Hamas na faixa de Gaza, né, que é a promessa que a gente sempre ouve do Netanyahu, né, que sempre que nos governos de Netanyahu, quando tem essa confusão, quando tem conflito com Gaza, a política, o discurso é sempre o mesmo, né, a gente vai dar uma pancada no Hamas, no nosso inimigo, como ele nunca viu antes, né, e enfim, vamos controlar tudo. E é mais ou menos isso que eles fizeram novamente, mas na televisão o pedido é que, enfim, Israel entre com toda a força, e eles estavam inclusive reclamando, falando, eram 8 e pouca da noite, antes da gente começar a live, falando que até o momento o ataque israelense, apesar de já terem 200 e tantos mortos do lado palestino também, e enfim, ataque acontecendo a cada momento, dizendo que não estavam sendo efetivos e questionando, inclusive, a capacidade do exército, perguntando o que está acontecendo, por que o ataque não é efetivo, por que a resposta de Israel
não é tão forte como deveria ser. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque é sempre, principalmente em função da pancada que foi, né, da surpresa, dos 35 sequestrados até agora, realmente, pelo menos o que se constrói na opinião pública é que, enfim, é guerra total contra o Hamas mesmo. Wolf Dick pergunta, na opinião de vocês, esse ataque terrorista coloca em risco a manutenção do atual governo? Acho que a gente já falou, né? Sim. Pedra de Prata. O país foi pego com as calças na mão. Quem será responsabilizado? Olha, eu não posso dizer todo mundo, Pedra de Prata. Agora, eu posso dizer uma coisa para você. O chefe da Aman, que é a inteligência, vai ser responsabilizado. O chefe do Shabak, que é o Serviço de Inteligência Geral, de Defesa de Segurança Geral, vai ser responsabilizado. Esses dois, com certeza. O Ramatkal, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, vai ser responsabilizado. Esses três, você pode apostar, e provavelmente o Mefaked Pikud Darom, que é o comandante da parte sul do Exército, também vai ser responsabilizado. Esses 4 vão ser. Os políticos, depende do que vai acontecer. Mas esses 4 aí vão pagar um preço caro. A gente vai ver o primeiro, talvez, aí, Ramatkal, o primeiro chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos últimos muitos anos, que não vai entrar para a política, porque ele vai sair muito derrubado desse conflito aí. Esse é um palpite que eu estou dando agora, fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer, que é prevendo o futuro. Porque isso é o normal de Israel. O corpo técnico, a liderança técnica paga um preço muito alto, e nesse caso eu acho que, enfim, eles têm que ser cobrados mesmo, tem que explicar. Vai ter uma comissão investigativa, eles vão fazer uma investigação profunda para saber o que falhou, e isso pode chegar nos políticos. Se o governo conseguir derrubar a justiça antes disso, isso não vai chegar nos políticos, ou vai culpar a oposição pelo que está acontecendo agora. Mas essas pessoas aí, eu acho muito difícil que consigam escapar ilesas. O que vocês acham? Quer falar, Gabriel? Não, o João está certíssimo. O que é que tem assim, a responsabilização e a culpabilização. Tá? Então vamos culpar essas pessoas, mas a responsabilização, vamos falar. A culpa... Cada um vai jogar para o seu time, né? Como o João falou, vai o pessoal que é contra o golpe judiciário, eu vou usar essa expressão porque é um golpe judiciário, vai falar que a culpa é do governo e vice-versa. O pessoal que é bibista vai dizer que a culpa é de quem estava fazendo manifestação, que enfraqueceu o exército, e a culpa também é da imprensa, e a culpa também é do Biden, e a culpa também é do meu cachorro, e a culpa não é de ninguém que não é o Bibi. A culpa não é do Bibi. Eu não sei de quem é, mas não é dele. Não é do Bibi. Nunca. Que nem aquela frase do Tropa de Elite, né? Eu não sei quem matou, mas não foi o Rocha. Tô vendo aqui na tradução do trecho do discurso do Biden, né? Enfim, vou tentar traduzir do hebraico. Biden fala hebraico? Biden fala hebraico? Fala hebraico. Claro. É difícil de entender, mas ele fala. Enfim, ele falando que o apoio do governo americano a Israel é muito forte, né? É inquebrável, vamos dizer assim. E Israel tem o direito de se defender e responder aos ataques e garantir a sua segurança. Ele falou que pessoalmente ele vai manter o contato com próximo do Netanyahu nesse momento, né? É interessante ouvir isso sabendo aí que as relações entre Israel, né, e Estados Unidos, principalmente Netanyahu e Biden, estavam completamente bagunçadas aí no último período por conta desse golpe do judiciário que o Netanyahu está implementando, inclusive, né, só recentemente aí nessa reunião que teve da conferência da ONU, foi a primeira vez que o Netanyahu e o Biden se encontraram desde janeiro, quando o governo tomou posse, e o Netanyahu ainda não foi convidado para ir à Casa Branca, né? Então, nesse momento, o Biden dá total apoio a Israel, e mais uma vez ele não limita a sua... até que ponto Israel pode cuidar da sua segurança. Israel tem total direito de cuidar da sua segurança, ou seja, carta verde. Eli Pixel. É verdade que em Israel as TVs não estão mostrando as cenas de sequestrados? Meu irmão que mora em Haifa diz que ele não está vendo esses vídeos e não quer que eu mande para ele. Eu não sei, eu não vi televisão, mas eu sei que no Twitter está saindo tudo. Eu vou falar disso. É interessante, porque eu tô ligado desde as 6:30 da manhã. É assim que eu lido com essas situações. Desde as 6:30 da manhã eu tô ligado na internet e na televisão. E há uma dissonância, porque na internet você vê o que está acontecendo, mas você não tem nenhuma confirmação.
o que você vê na televisão é confirmado, mas é muito pouca informação. Então fica essa dualidade. E não estão mostrando nada nas televisões. Os próprios jornalistas israelenses, eles nos seus twitters, eles não botam. Eles não estão botando, eles falam a respeito, eles falam de números, eles ousam dizer um pouco mais, mas eles não mostram as imagens a gente consegue por outros meios. E galera, não procurem, não busquem. Eu não sei como você tem estômago para ver isso. Eu só liguei a Não televisão, tenho, era não tenho. 8 e pouca da noite, para poder ver algumas notícias. Eu fiquei o dia inteiro também só inventando pelo Twitter. Não vi nenhum vídeo desse, não recebi. Feliz da vida de não ter visto nenhum vídeo desse. Pelo amor de Deus. Mas eu sei que circularam, porque realmente o que você falou é interessante, né? Que as pessoas, muitos jornalistas, não compartilhando esses vídeos. A cultura aqui em Israel é muito forte. Você tem um senso de comunidade que nessas horas ele se fortalece e as pessoas fazem um trabalho bastante profissional. É bem incrível ver isso acontecendo. Mas, por outro lado, cara, eu fiquei sem som. Teve momentos que eu fechei o computador e falei, não. O vídeo da velhinha acabou comigo. Eu fiquei 2 horas sem conseguir parar de olhar pro teto. A velhinha que o Gabriel está dizendo é uma senhora que foi sequestrada e mostrou o vídeo e uma foto dela chegando, enfim, lamentável, um negócio terrível. Só dar uma informação rapidinho aqui, a gente seguir nas perguntas. O Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro, se voluntarizou para servir como reservista agora. Ele é major da reserva e tem vídeos dele já chegando no acampamento e, enfim, está lá voluntário para servir. Enfim, só um dado curioso. Conexa Américas. Pessoal, Netanyahu veio ao público e disse que é o governo de emergência, mas que quer os radicais juntos. Ele quer um governo, ele não disse que é os radicais juntos, ele quer, obviamente que ele não usa essa terminologia, ele disse que ele quer um governo grande, um governo de emergência extenso. Só que, enfim, existe uma lacuna muito grande entre o que o Netanyahu quer e o que ele pode. E ele vai ter que optar muito provavelmente, eu acho muito pouco provável que o Lapid e o Gantz aceitem participar de um governo somente dando apoio, sem ter poder de decisão, sem que o Gantz assuma, por exemplo, o Ministério da Defesa, sem que o Lapid não exija que o Ben-Gvir não seja mais o ministro da polícia. Eu acho isso muito pouco provável. Então o Netanyahu disse, e agora começam as negociações. Isso aqui as negociações vão ter que acontecer rápido, porque quanto mais tempo passa, mais a gente está entregue a essas pessoas, por enquanto. Rucali, boa pergunta. As outras também foram boas, mas essa é muito boa e a gente não falou nisso. Existe o risco dos colonos mais radicais buscarem promover mais uma série de pogroms em retaliação com os palestinos agora, movido talvez por sentimentos de vingança? Lamentavelmente, a resposta é sim. E esse risco é bem alto. Okay? E agora a gente não tem nem muita força militar para ter que lidar com isso. Não que o exército tivesse evitado muito antes, mas agora, enfim... agora é menos importante que me lembra o que você acabou de falar, que tem muito a ver com o que a gente está passando agora. Quando houve o pogrom em Hawara, ele foi a primeira e a última pessoa há meses a se culpabilizar pelo que aconteceu. Ele disse, eu sou o responsável, eu não estava aqui quando devia estar, houve um ataque, eu não previ como tinha que ser, não botei forças suficientes, ele aconteceu, nós não evitamos ele. Depois, antes dele, ninguém assumiu suas responsabilidades e depois dele também não. A gente vai ver esse padrão se complementando. Michel Baum 06 pergunta que tipo de guerra teremos se o Hezbollah entrar. Olha, a gente comentou sobre algumas coisas que a gente sabe, mas muita coisa que a gente não sabe ainda. João Félix pergunta assim... o comentário, né? Falando das capacidades militares do Hezbollah serem muito maiores que do Hamas. Enfim, isso pode causar... Vai ser por isso que a gente diz que é uma guerra que Israel ainda não enfrentou até hoje. João Félix pergunta, em Israel normalmente as escolas têm aula no domingo? Sim, domingo aqui é dia útil, João. Enfim, mas amanhã não vai ter aula. Mas enfim, que mais? Vou fugir que não há como confiar nas informações do Hamas. Às vezes até dá. Às vezes o Hamas é preciso. Quando eles falavam que o Gilad Shalit sequestrado estava bem, estava com saúde, estava vivo, eles estavam falando a verdade. O Hezbollah que já ocultou informações sobre prisioneiros, né? Tem uma matéria aqui do Jerusalem Post. Eu estou entrando na matéria ainda, mas está dizendo aqui que o Netanyahu ofereceu ao Lapid e o Gantz um governo de emergência. Mas vamos ver se ele diz realmente tudo, se é realmente com os radicais ou sem os radicais. Ele disse que era
Rav, ele disse Rav, que é extenso, que é grande. É grande é porque então ele isso. quer... É grande, é. A É Lã porque ele não perguntou que quer. nível de suporte militar. Não, ele está tentando salvar a própria pele. É Que nível de isso. suporte militar podemos esperar dos Estados Unidos? Imagens da cidade de Arara. Eu não conhecia essa cidade. Árabes israelenses fecharam a rua com pneus queimando, com bandeiras palestinas na rua. Arara Isso ou Araba? É com beta ou com R no final, com reis no final? é com um rei no final. Não, mas a penúltima Beit, letra. Não, Beit Ein Reis, rei. Arara, Arara, é no ok. norte. Mas Não, porque perguntou Araba é aqui. João. Araba, não, porque Araba é do lado aqui de casa. Bem pertinho. Ó, Mas essa aí eu não conheço. Bom, o que mais? Situação no norte com o Hezbollah segue normal, por enquanto sim. Bruno Goldstein, Monique Sorachevski outra vez, você acha que vai rolar a proposta do Lapid? Não sei. Vocês sabem? O que você acha? proposta do Lapid, eu acho difícil, né? O Netanyahu, agora que a gente comentou, né? Essa proposta desse governo de longo alcance, né? Ou seja, que ele quer manter os radicais. Aí, enfim. Eu acho que o Bibi ainda acha que consegue controlar os radicais. Eu acho que ele não vai aceitar. Não, eu acho que não é Ele isso. Ele tá jogando isso. Eu acho que tem muito com o que o João falou. Ele perde, né? No caso, se ele deixar os radicais de fora, ele sai depois que a guerra acabar, ele caiu o governo dele. E ele tá querendo falar, ó, vocês querem entrar pro nosso governo, vocês entrem, mas não é que eu vou montar um governo novo com vocês. Eu acho que essa é a política dele. Ele quer jogar a culpa pro Lapid e pro Gantz. Mas os ping do Bibi, né? Vamos ver o que ele vai optar. Minha mãe aqui participando, Luísa Quartz, só que eu não entendi a pergunta dela. A liberação para entrega de valores pode ter financiado esse ataque? Entrega de valores. Vocês sabem sobre o que ela pode estar falando? Pode ser da grana que eles recebem do que o Hamas recebe do Catar, né? Lembrando que as lideranças do Hamas, né? Eles estão no Catar, não estão em Gaza, né? As cabeças políticas do Hamas vivem no Catar e não estão em Gaza. Inclusive apareceu o vídeo deles. Eu vi inclusive um comentário, não me lembro de quem foi, falando que esse vídeo é muito importante para entender também o que vem pela frente. Que são as lideranças do Hamas rezando, né, mostrando eles rezando realmente, pedindo a morte de israelenses, né, tipo, rezando antes do ataque acontecer. E isso vai mudar completamente a relação como Israel vai lidar com o Hamas, inclusive, e com essa liderança, né, do Hamas. Isso pode mudar completamente. O que é, sem sombra de dúvida, o que aconteceu no dia de hoje, muita gente tratando, né, como o 9 de setembro, o 9 de setembro aqui de Israel, né, onde todo mundo vai sempre lembrar onde é que estava, a grande maioria dormindo, né, quando tudo aconteceu, mas enfim, vai todo mundo lembrar, vai todo mundo lembrar onde é que estava quando começou o ataque, e o Hamas elevou, né, o conflito palestino-israelense a um outro nível, né. A partir de agora é um nível completamente diferente. Não será mais como era até ontem, né? Isso é sem sombra de dúvida. Algo diferente vai acontecer, a gente ainda não sabe o que, né? Vídeo do Zelensky. O Zelensky apoiando. Tem pergunta sobre o Zelensky depois, tem pergunta ali, eu vi que vai ter depois. Iris Knopfholz, o Irã pode entrar em guerra com Israel? Olha, para o Irã é conveniente entrar em guerra por meio dos grupos aqui, que eles não expõem seu próprio território. Então, desde que Israel não ataque o Irã, acho que o Irã desfruta da situação como ela é agora. Vocês concordam? Já estamos em guerra com o Irã, não estamos? É o tempo todo, né? Mas, enfim, é proxy war, né? É justamente isso. É mais lucrativo para eles, nesse momento, mandar armamento para o Hezbollah, né? Do que vir aqui e arrumar problema. Mas pode ser, em algum momento. Interessante vai ser se uma guerra com o Hezbollah, imagina se começam a cair os drones iranianos vindos do Líbano. Como é que Israel vai reagir a isso? Porque, enfim, é um armamento direto iraniano. Vai ser, enfim, eu não quero ver, não. Eu não quero ver essa guerra, não. É que nem aquela vírgula do Medellín em Brasília, né? Essa eu quero ver. Não quero ver, não. Meu irmão agora, Paulo Miragaia, por que vimos tantos ataques aos kibbutzim? Porque tem muitos kibbutzim próximos à fronteira com a faixa de Gaza. É uma região que concentra muitos kibbutzim. Só por isso. Senão eles iam atacar o que tivesse na frente. Inclusive, o primeiro ataque, a primeira região onde eles conseguiram atravessar foi em Erez, né? O Mavar Erez, que é no norte da faixa de Gaza. O Mavar é a passagem, né, de Gaza para Israel, que fica no norte, foi o primeiro local que eles passaram. E como a gente falou, demorou 10 horas até que o exército israelense conseguisse ter controle
e chegasse a toda a região, não tivesse controle, que o exército israelense chegasse a toda a região ali controlada, e durante esse período eles entraram também, eles foram até a parte sul da faixa de Gaza e criaram uma nova passagem ali. Eles destruíram a cerca que divide e também entraram por ali. Ou seja, eles tiveram controle total de todo o sul de Gaza, né, o chamado envelope de Gaza, durante quase 10 horas, o caos total ali na região. Né? E essas, como o João falou, né, é uma região que tem ali Kibbutzim e Moshavim, e a cidade mais perto é Sderot, né, que é uma cidade pequena, fica a 2 quilômetros no norte, ali na passagem, na saída dessa passagem de Erez, que foi por onde eles entraram às 6h30 da manhã. Ele tem 3 conselhos regionais, que são organizações que concentram povoados pequenos, e os 3, que estão ali na região do cinturão de Gaza, eles são formados basicamente por kibbutzim. Rafael Trajano diz, até o Zelensky diz que Israel tem direito de autodefesa. Eu não entendi porque até o Zelensky, né? Pode ser que seja ironia também, eu não pesquei. Vitor Manuel... Mas eu queria comentar esse negócio do Zelensky, que é interessantíssimo, né? Porque o Zelensky, desde que começou a guerra na Rússia, o Zelensky cobra uma posição de Israel, né, para que Israel esteja do lado da Ucrânia e não do lado da Rússia, e que não fique neutro, em cima do muro. A gente ainda estava na época no governo Lapid e Bennett, né? Israel começou a ficar em cima do muro. Peraí, vou parar que o Netanyahu está falando, hein? Peraí, gente. Então, Marquinhos, então vai desligar o microfone, eu vou lendo as perguntas, depois ele vai dar para a gente o resumo do discurso do Netanyahu. Pois é. Ou se o Gabriel quiser ver também, não tem problema, eu vou lendo aqui. Não, eu não gosto da cara dele. Pode seguir. Saco para escutar, eu já sei o que ele vai falar. O Marquinhos vai chegar, vamos ver. A gente vai dizer o que ele falou e a gente vai acertar. Vamos ver. Vitor Manuel, alguma ideia sobre o armamento usado hoje? Eu imagino que seja pelo Hamas. A verdade é que eu não sei. Eu sei que eles roubaram muita arma israelense, que foi uma coisa, foi uma tragédia. Eu posso supor, eles têm um armamento convencional, eles usam M16, eles usam AK-47, eles tinham foguetes portáteis, eles tinham bastante foguetes, eles tinham muita granada, eles estavam muito bem preparados. Eles estavam, em cima disso eles ainda tinham os parapentes, que é um troço completamente novo, isso nunca foi usado por eles antes. Motos, eles se deslocaram muito rápido porque estavam vindo de motos. Eles fizeram buracos na cerca e cruzaram com SUV modificada, com metralhadora antiaérea montada no capô. E com isso que eles mataram tanta gente logo no começo. E é mais ou menos isso que eu vi. Beleza, boa informação. Muita gente está perguntando sobre se a live vai ficar salva. A gente vai tentar. Eu não sei mexer muito bem nisso, quando acabar eu vou tentar. Eu acho que tem uma opção de deixar ela salva, e se der, certamente a gente vai deixar. Cristiano Silva, você acredita numa possível troca de reféns? Em geral é o que acontece, Cristiano. Mas está tão não convencional que eu não sei o que vai acontecer. Mas eu também eu acredito que Israel vai tentar, por meio de uma incursão em Gaza, recuperar alguns deles, alguns sequestrados. Isso pode gerar mais mortes. Mas, enfim, vamos supor que o Hamas tenha 100 reféns. Como é que você vai fazer? Vai trocar todo mundo? Não tem como. O Daniel Alvarez, alguma manifestação da autoridade palestina? Sim, teve uma manifestação do Abu Mazen Mahmoud Abbas, né? Hoje de manhã, mais ou menos ao meio-dia. Ele disse que os palestinos têm o direito de se defender de ataques de colonos ou de forças da ocupação. Mas ele estava se referindo especificamente aos palestinos da Cisjordânia. Muitos órgãos publicaram só esse trecho da frase dele. E aí parecia que ele estava se referindo aos ataques do Hamas. Mas não, se você pega a fala inteira dele, ele estava dizendo que se alguma coisa acontecer na Cisjordânia, os palestinos têm o direito de se defender da ocupação de ataques de colonos. Mas ele não condenou os ataques do Hamas. Em geral, ele também não condena, né? É difícil, muito difícil que ele condene. Então não tem nada de muito novo nessa situação. Não sei se o Gabriel pensa diferente de mim. Então, Vitor Manuel, em vídeos viu-se uso de drones com capacidade antitanque. Você falou sobre isso, Gabriel? Como é que é? Desculpa, eu estava vendo uma notícia horrorosa aqui. Em vídeos viu-se o uso de drones com capacidade antitanque. Eu vi isso também. Não vi confirmado que foi aqui. Eu vi pelo menos 2 tanques pegando fogo na fronteira. É possível que eles tenham sido atacados dessa maneira. Embora o
Hamas tem equipamento antitanque, eles não precisam disso, eles podem usar, eles são bons nisso, inclusive já fizeram vários ataques desse tipo, contra ônibus e carros, etc. Pode ser mesmo. Eu tenho certeza, inclusive, que se foi, eles vão divulgar as imagens, porque eles são muito orgulhosos dessas técnicas. Mabensur, como está a Cisjordânia nesse cenário? E o Fatah e a Autoridade Palestina, o Fatah a gente comentou, está tendo conflito na Cisjordânia também, teve alguns mortos lá, e outros grupos menores, como o de Jenin, eu imagino que ele esteja se referindo ao Golbarayot, que é um grupo novo lá. Está tendo conflito, o Hamas conseguiu incitar ali, mas a gente não sabe se os conflitos são principalmente com membros do Fatah, do Hamas ou da Jihad Islâmica, ou se tem já civis palestinos que estão se voltando contra o exército. Agora, isso é hoje. Outra vez, fiquem atentos para o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e como passar. Marquinhos, alguma coisa relevante nesse discurso do Bibi, além de que o inimigo vai pagar caro pelo que ele fez? Isso, vai pagar caro. Falou dos mortos, né? Das crianças. Ter um erro grave, porque agora. Isso, e aí que Israel vai chegar a todo lugar. Da equação. Mas uma coisa que é sempre interessante, né? Aqui, e eu acho que diz muito sobre o conflito, né? Ele usou a palavra Nekamah, Linkom, na verdade, né? Que é vingança, Israel vai se vingar. Né? Eu acho que isso diz muito sobre o conflito palestino-israelense, né? Essa questão da vingança. Muita coisa, muito estômago e pouca cabeça. Né? Quando a gente fala do conflito, eu acho que quando o governo fala em vingança, inclusive eu acho também para a própria... uma forma de você falar isso para a população. A gente eu acho que diz muito sobre essa realidade que a gente vive. E no mais ele falou que o Hamas vai pagar um preço caro, que agradeceu o apoio americano, o apoio britânico, o apoio francês. Não falou do Irã, foi muito curto, né? Foi 1 minuto e meio, 2 minutos que ele falou. Enfim, todo o governo está apoiando o exército e falou e aí faz toda a discussão do exército, né? Dos Hayalim Ayekarim, né? Nossos queridos soldados, né? Que a gente sempre comenta do exército israelense, o exército do povo, né? Tem essa narrativa. Então, deu total apoio aos soldados, falou que agora está todo mundo junto, e apoio à polícia e às pessoas que estão se voluntariando no serviço de médico e tudo mais. Enfim, são muitos feridos, né? Chegando aí a 2.000 feridos, quase 1.500 feridos, se eu não me engano, até agora. 250 mortos, já aumentaram os números oficiais. 250 mortos. Rafael Trajano, como o Partido Árabe se pronunciou sobre essa situação? Li que o Hamas falou sobre árabes israelenses terem que incendiar em Israel. Há alguma voz de moderação, pacificação entre os árabes? O Mansur Abbas, não confundir com o Mahmoud Abbas, Mansur Abbas, líder do Partido RAM, condenou os ataques. E os outros parlamentares eu não vi nenhum comentário nem apoiando nem condenando, mas em geral eles fazem comentários meio genéricos, tipo condenamos a morte de civis. Para que não tenham que se referir a algum grupo específico, mas enfim, eu vi só do Mansur Abbas. Vocês viram alguém mais? Eu vi um tweet do Amit Segal, né, que é um jornalista cobrando do Ahmed Tibi, né? Cobrando do Ahmed Tibi, né, que é o deputado árabe, sobre o que aconteceu. E o Ahmed Tibi falou assim, pô, é isso que você está preocupado agora? Você tem aí centenas de pessoas mortas e você está preocupado com a minha posição sobre o que aconteceu? Aí ele fala, você sabe que o nosso partido é contra o assassinato de pessoas inocentes, enfim, civis, né? Que é justamente isso, esse comentário que o João fez, ele entra nessa linha também, e eles costumam não sair contra ataques que são feitos a forças de segurança, né? Eles não consideram isso como terrorismo, enfim, porque são forças de segurança. Bruno Pels pergunta, tem chance de atentados na Cisjordânia terem sido estratégia para afastar as tropas da faixa de Gaza? Um pouco, Bruno, eu acho. Agora, eu quero mais que isso, quem afastou as tropas da faixa de Gaza foram os colonos, que tiraram tanta confusão, inclusive alguns parlamentares, como o Tzvika Sukkot, que levou 200 colonos para sucar dele, para o tabernáculo que ele montou em Hawara, outros em Hebron, e botaram todo o excedente do exército em dia festivo para proteger essa galera radical que tem ligações fortes com o governo, que está dentro do governo, ali a faixa de Gaza ficou aberta. Então pior, enfim, o Hamas fez a parte dele, eles deixaram Gaza tranquilo e jogaram tudo em cima da Cisjordânia para ninguém esperar que nada viesse de Gaza. Só que olha só, ainda assim não tem desculpa para você não saber disso, entendeu?
Minha mãe... Olha só, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu falei da delegacia lá de Sderot. Acabei de ver agora, 10 minutos atrás, que a delegacia em Sderot ainda está sob o controle do Hamas. Eles chamaram um tanque para a região. Ou seja, eu li, possivelmente... tinha lido errado, porque eu estava Não, com um ouvido prestando atenção em vocês, o outro ouvido, falei, como é que é? Tanque Uzak, a Krav Linchar, explodir Aí minha mãe a delegacia. corrigiu aqui a pergunta. Os valores que entraram em Gaza podem ter financiado esse ataque, os valores dos trabalhadores que estão trabalhando em Israel, olha, eles pagam impostos, né, para o Hamas. Então, indiretamente, sim, mas não foi uma coisa direta. Eu acho que isso vem muito mais desses acordos com o Catar, né, e com a forma, porque eles entraram assim com dezenas de caminhonetes brancas, né, vendo nas imagens, são dezenas de caminhonetes entrando. Isso é acordo que é feito para entrar carro desse tipo, enfim. Eu acho que isso vem muito mais é muito mais possível de ter vindo em função do dinheiro que recebe do Catar, apesar de hoje passar por banco, né, alguma coisa, tem um controle maior do que dos trabalhadores palestinos que, enfim, diretamente seriam financiados. Sei lá. Cláudia Gibril, numa hipótese do Bibi conseguir cumprir a ideia dele de destruir o Hamas, ela coloca destruir entre aspas, ele se firmaria no governo? Olha, Cláudia, quem entraria? Não tem vácuo na política. Né? Quem é que entraria no lugar do Hamas? Né? Para quê? Para entrar o Estado Islâmico? Enfim, agora, são hipóteses que a gente não tem como saber a resposta, ok? Agora, vou te mandar real, num curto espaço de tempo é impossível destruir o Hamas e num espaço longo de tempo também é muito difícil destruir o Hamas. E certamente a maneira que o Netanyahu quer destruir o Hamas não funciona. Se tivesse funcionado, quase 20 anos no poder já teriam resolvido, né? Iris Knopfholz, Al Jazeera Live estava ao vivo mostrando os vídeos de todos os sequestros, inclusive deu para ver ao vivo um contra-ataque israelense em Gaza, outro vídeo que viralizou no Brasil, ok? Aí a Brevto diz que a Estrela de Davi Vermelha atualizou, já são mais de 250 mortos, já falamos sobre isso agora. Enfim, o que mais? Está dizendo que mora em Ashkelon também, que tem 3 brasileiros que foram mortos. 3 brasileiros vítimas, perdão, 3 brasileiros vítimas, um passa bem após leve ferimento e 2 estão desaparecidos. Os 2 desaparecidos a gente sabe. Que mais? Esses desaparecidos estavam na festa? Ou eles estavam em... Devem ser os que estavam na festa. Deve ser esses 2. Enfim. Ela disse também, ou ele, não sei, que daqui de Ashkelon eles correm para o bunker a cada 20 minutos. Mas no sul, muito mais complicado mesmo. Enfim, Renan Ramudo perguntou sobre a questão com o Hezbollah, já respondemos. Centenas de desaparecidos dos mãos do Hamas, ok. Que podem estar escondidos em parques e no deserto, pode ser, esperamos que estejam. Né? Souza CMS pergunta se o Talibã pode entrar na guerra. Não, Souza, o Talibã não tem características de entrar em guerras em outros lugares, eles têm um país inteiro para administrar e não estão aqui pertinho, estão um pouquinho distantes. Enfim, que mais? Carlos Hidalgo, nova temporada de Falda começando. A verdade é que eu me senti muito em meio de Falda hoje. Eu pensei nisso também, vai mandar o Dorão. Eu vejo Falda e o que me incomoda em Falda é quanto tudo aquilo é um monte de mentira. E a real é que o que eu percebi é que tudo que é mentira em Falda é que possa ter alguém que nem o Doron no comando, porque todo o resto está acontecendo agora, na nossa frente. É isso. Já tem algo sobre o motivo, o Pedro Exman, já tem algo sobre o motivo da falha dos mecanismos da segurança das cercas? Vocês sabem de alguma coisa? Eu acho que na hora que os caras invadiram ali, com a segurança da cerca, foi uma cerca nova, né? Toda aquela região ali foi construída recentemente para, enfim, subterrâneo, com sensor para detectar túnel. E os caras chegaram ali. Eu acho que eles sabiam, tinham informação da diminuição das tropas, né, em função do feriado e tudo mais. E eles saíram atirando. Foram vários pontos ao mesmo tempo. Tipo, eles entraram com um trator, fizeram um buraco, deixaram todo mundo sair quando já era tarde. Quando foram ver, já era tarde. Já não... Pergunta como é que isso não foi anunciado ali? Um avião veio lá e bombardeou aquele trator, né? Tem umas perguntas que eu não consigo entender como é que falharam nesse aspecto. Mas enfim. Alain Gra. No Twitter se fala muito sobre o apoio da Rússia ao Hamas. Sabe algo sobre isso? Como estão as relações Israel-Rússia? Israel-Rússia tão estáveis ao que eu sei. Olha, no Twitter se fala muita besteira. Alan, a verdade é que não acredito nas coisas que estão falando no Twitter, não, porque a maioria das pessoas que falam em português sobre o que está acontecendo aqui não entende absolutamente nada do que está acontecendo aqui. E pode ser que a Rússia venda armas para o Hamas, por meio do Irã, por meio de não sei quem, mas
Israel tem relações com a Rússia que estão num período de altos e baixos por causa da guerra deles com a Ucrânia, porque Israel não quer se afastar do Ocidente, mas sabe que a Rússia é um aliado importante do ponto de vista da segurança. Né? Mas eu não acredito. Vocês acreditam que a Rússia está apoiando o Hamas? O que eu vi foi mensagem da Rússia falando que, diferentemente da mensagem que deu o Biden, né, e que teoricamente o Macron e a liderança da Inglaterra também deu, que tem a carta branca para Israel, a Rússia pediu para desescalar o conflito, para segurar a onda e tudo mais, enfim. Foi uma mensagem com uma linha política diferente, foi isso que eu vi. Monique Paranhos pergunta o que a gente acha da nota do governo brasileiro. Se ela é pouco incisiva ou foi razoável? Eu gostei, Monique. Eu gostei da nota. Também, achei positivo. O que eu achei uma mensagem diplomática estandarte para a situação. Nem mais nem menos. Tá mas não foi a mensagem padrão dos governos do PT. Porque eles, em geral, eles têm uma puxadinha para o lado palestino da desproporcionalidade e tal. E dessa vez eles começaram condenando os ataques do Hamas. Porque, na verdade, foi o que aconteceu no dia de hoje, né? Amanhã vai outro dia, mas hoje foi o que aconteceu. Mas o que me chamou mais a atenção foi o final da nota, quando ele fala que os dois consigam chegar a um estado em fronteiras que garantam a segurança dos dois povos. Ele não fala da linha verde, não fala do Estado palestino de acordo com as fronteiras de 67, enfim. Como também seria uma política do PT de buscar esse marco na história, né? Eles chegaram a um acordo, a gente vai aceitar se vocês aceitarem. É muito na linha do que o Trump falou, né? Na época que quando ele assumiu, a política dele foi não falou mais em 2 estados, essa é uma diferença, né, da carta do Lula agora, desse documento do governo, mas ele também disse, né, o Trump também falou, vocês chegam a um acordo que vocês quiserem e a gente assina. O governo do Brasil falou, num acordo de 2 estados, nas fronteiras que vocês quiserem, nas fronteiras que vocês aceitarem. Isso me chamou a atenção. Alexandre Rocha Nascimento pergunta de novo da Rússia. A gente comentou agora. O Will Cunha pergunta se a gente acredita numa incursão do Hezbollah no norte de Israel. A gente comentou também sobre isso, esperamos que não. Dani Shor, ministro de Defesa de Israel, se pronunciou de forma independente ao Bibi. Ele ficará no cargo no caso do governo de união. Eu não vi ele se pronunciando isoladamente, não. Vocês viram? Ele fez um comentário. Não, ele não falou sobre isso. Agora, se ele fica no cargo no caso de governo de união, a gente não sabe. Tem que ver quais são esses termos. Mas me custa acreditar que o Gantz não vai ter um papel muito importante no comando do exército num possível governo de união. Agora, se o Gallant cai, se o Gantz vai ter um cargo tipo específico para comandar o exército nessa guerra, enquanto o Gallant cuida de outras coisas da defesa, não sei. Mas pode ser que ele assuma, sim, mas a gente não sabe ainda. Vamos lá, pessoal. Estamos terminando. Monique reclama muito homem no comando, Habib. É verdade, Monique. Eu te chamo próxima vez, você está convidada para participar. Enfim, se tiver alguém que esteja interessado em comentar no nosso podcast, mulheres, enfim, ou qualquer outra pessoa que acha que tem gabarito, especialmente mulheres, porque a gente realmente está com muitos homens. No Conexão em geral, né? A gente convidou as mulheres para participarem. Elas não quiseram como outros homens não quiseram. Mas é verdade que a gente tem uma relação muito maior de homens para mulheres. Estamos abertos, não é de propósito isso não. Abro, tu disse que o Hamas pagará um preço alto, ok. Que mais? Vamos ver que mais pergunta que tem. Como a inteligência do exército não previu esse ataque? É outra pergunta que a gente não sabe responder ainda. Bolinho de chuva mascavo. Em um contexto como esse, de séculos de guerra, ódio e desavenças, é possível perdoar? Podem os envolvidos afastar essa diferença e procurar o diálogo? Daria certo? Olha, bolinho de chuva mascavo, essa é uma pergunta filosófica, né? Eu acho que o Amos Oz, né, escritor falecido, ele dizia que o acordo de Israel com os palestinos ele é parecido a um processo de divórcio. Ninguém gosta de se divorciar. Mas você tenta fazer um divórcio amigável, e às vezes ele é e às vezes ele não é. Mas você entende que você precisa de uma separação, e aí que nenhum dos lados vai sair 100% satisfeito, porque o negócio não funcionou. Né? Enfim, nenhum dos dois conseguiu o que queria, e não dá para você esperar uma alegria. No futuro, pode ser que o ex-casal se dê bem. Né? Enfim, o Amos Oz era um otimista em relação a isso, e enfim, a gente tem que ser, né? Se a gente não é otimista, o que a gente vai esperar? O que vocês acham? Sei lá, hoje alguém me escreveu no WhatsApp e perguntou, espero que a paz venha logo. Né? Aí eu pensei, paz, né? Enfim,
Tá tudo muito, enfim, é difícil. É difícil falar em paz em tempos de guerra, é complicado. Mas Pois é. tem que ser otimista, né? É isso. Tem que O ser pessoal otimista. de novo está falando sobre os desaparecidos. Olha, me perguntando os nomes, eu vou parar e vou abrir aqui. São Bruna Valeano e Ranani Glaser, ou Glazer. São os dois brasileiros que estão desaparecidos e que estavam na rave de hoje. A embaixada está fazendo os esforços para tentar encontrar eles, a embaixada do Brasil. Agora, a gente não tem notícia sobre eles ainda, pessoal. Enfim, espero que a gente venha a ter o mais rápido possível, mas lamentavelmente não é o caso. Ok. Alguma questão da Arábia Saudita, falamos sobre isso também. Pergunta da Francis Rich. Carol Zaguri. É melhor ficar em Jerusalém, em um prédio só com escada, ou pegar um carro amanhã e ir para Tel Aviv, onde tem um bunker? Não sei te dizer, Carol Zaguri. A verdade é que Jerusalém tem bem menos sirene que Tel Aviv, né? Mas não sei te dar. Eu não tenho. Olha só, liga para o Picu da Hora e pergunta para eles. Eu tenho uma resposta para isso. Se for um bunker dentro de casa, quer dizer que for um quarto, um mamado, vai para o mamado. Vai para o lugar onde tem mamado, porque você pelo menos pode dormir lá, você não precisa acordar no meio da noite para sair correndo. Se for um bunker de no chão, no piso térreo ou fora do prédio, aí você troca 6 por meia dúzia. Não vale a pena. Fora outras questões. Não sei onde é que é a casa do sogro, casa da sogra, casa do cunhado, aí é contigo. Carol Zaguri, ainda tem chances que o Butsim do Sul serem invadidos, mesmo que estão longe de Gaza? Olha, Carol Zaguri, eu acho que uma invasão que nem hoje, nesse contexto de agora, não. Mas como a gente comentou, tem terroristas que podem estar soltos por aí. Então pode acontecer, mas os lugares estão protegidos. O Monique Sarachevski esclarece, porque ela já me cobrou várias vezes mulheres aqui no Conexão e no nosso podcast, mas ela está falando do comando de Israel, que faltam mulheres. Certamente faltam mulheres. Eu pensei nisso também. Eu pensei que ela estivesse falando do comando de Israel. Eu ia fazer esse comentário, mas... Perdão, aquela já me João cobrou serviu a várias vezes. carapuça, serviu a carapuça. Eu não. Pois é. Agora, no comando de Israel, certamente faltam mulheres. Agora, Monique, com toda sinceridade... Pois é, mas você falou que aqui no Conexão, né, faltam mulheres, mas não é de propósito. No governo de Israel, há setores que sim é de propósito, né? Que você tem todos os partidos ultra-ortodoxos que não vão colocar mulheres no governo de jeito nenhum, né? Agora, Monique, esse governo não tem nem homem nem mulher que se salvam. As mulheres que são ministras, elas são perigosíssimas. Então, eu não sei se eu queria que a Tali Gottlieb assumisse um ministério nesse governo, não, só pela presença feminina, porque, enfim, é a Damares daqui. Eu não queria uma pessoa assim, entendeu? Eu prefiro que não tenha ninguém do que uma pessoa assim. Nem homem nem mulher, mas enfim. Mas sim, faltam mulheres. Boas mulheres. No governo passado tinham algumas. Inclusive, eu acho que as melhores ministras do governo passado eram mulheres, em especial a Mierav Cohen, que nem é da minha linha ideológica, mas fez um trabalho excelente lá no Ministério da Ação Social. Mas enfim, esse é outro assunto. Daniele Menezes comentou que queria comentar, mas falta gabarito. Daniele, pode comentar o que você quiser, fica à vontade. Mas se você quiser se informar, as nossas redes sociais estão trazendo sempre tudo, e o site Israel de Fato, dos nossos amigos Henri Gauski, Bernardo Kopstein, Chans e Nelson Burd, tem feito um excelente trabalho. Então, quem quer se informar, eu recomendo, tanto no Twitter, que eles dão atualizações momentâneas, quanto o próprio site deles, se não me engano, israeldefato.com. Felipe Pilcher, a comunidade internacional está total a favor de Israel nesse caso. Quais potências apoiariam o Hamas na guerra? Acho que os países do Ocidente, né, da União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, os países, enfim, antigamente chamado Primeiro Mundo, eles apoiaram Israel de maneira inédita, na verdade, de maneira unânime, inclusive. Porque Israel foi atacado, né? E foram civis. É que assim, tem que entender uma coisa no que aconteceu hoje. E no que aconteceu hoje acontece normalmente aqui. Muita gente no Twitter, né, veio dizer, porque o Israel está tendo o que merecia e tal, e etc. E o Hamas é resistência, tá achando que vai oprimir os palestinos tanto tempo e não vai acontecer nada? Olha, é verdade que essa opressão, ela gera reação, ok? E isso ajuda a gente a explicar o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que justificar o que está acontecendo. O Hamas entrou para causar morte em Israel. E eles mataram, esses 250 mortos, pode notar aí que são 200 civis, pelo menos. As pessoas se escondiam no bunker em casa, eles tentavam arrombar a porta. Eu sei que eu tenho relatos de pessoas que eu conheço. Quando eles não conseguiram, eles tacavam fogo na casa para tentar matar as pessoas asfixiadas ali dentro. Tipo, se as pessoas não estavam com máscara de oxigênio, morriam, entendeu? Então, isso aí, gente, enfim, é uma crueldade
Israel também vai matar depois civis palestinos, isso, etc. Ainda que eu veja algumas diferenças, né? Porque o Hamas entrou aqui para matar civis, e Israel, eu digo que não se importa com as mortes palestinas, porque no final das contas, o saldo na prática é pior para os palestinos, Israel é mais culpado, e a gente sempre fala sobre isso no podcast. Né? Enfim, a quantidade faz diferença, muita diferença. Okay? Mas a gente vai estar criticando isso também, entendeu? Agora, você não pode apresentar o Hamas como alternativa de nada. Isso é barbárie pura. É você apoiar o golpe integralista para derrubar o Estado Novo, né? Basicamente, a comparação que eu faço. Enfim, não serve, não adianta. Foi a Revolução Islâmica do Irã para derrubar a ditadura do Shah. Okay? Enfim, é você trocar um regime ruim por outro pior. Né? Enfim, então, isso é muito, muito importante saber. Então, a comunidade internacional está com Israel? É óbvio que está. Com exceção do Irã, com exceção, enfim, de algum outro desses países que apoiam esse tipo de ação, tem política antisionista como se diz antissemita, a comunidade internacional está com Israel. Se vai estar a partir de amanhã, não sei. Acho que boa parte não. Porque isso ainda vai ter consequências graves. E a gente tem o pior governo da história do país, que está louco para ver sangue. Muita gente ali, pelo menos, está louco para ver sangue. E a gente vai ver, lamentavelmente. Bastante. Querem falar sobre isso? Eu acho que tem uma obsessão brasileira, em especial, a respeito... A gente vê em outros lugares também, mas eu sigo mais o Twitter e a internet brasileira, que o Hamas é um movimento de resistência, é uma visão muito romântica de como que funciona a política interna entre os palestinos. Enquanto o Hamas, ele não é exatamente um movimento popular, ele não é uma coisa de baixo para cima, ela é uma estrutura militar, é uma estrutura paramilitar. Ela controla a faixa de Gaza de cima para baixo, não de baixo para cima, não é um movimento democrático, não é um movimento popular, e provavelmente o objetivo dele, no big scheme of things, não é nem sequer o bem da população palestina como ela está hoje. Eles precisam, em primeiro lugar, se fortificar como movimento paramilitar. Ou seja, eles começaram expulsando o Fatah de Gaza. Mataram 173 militantes do Fatah em Gaza para tomar o poder. Não é brincadeira. Então, tem que dar um passo para trás e ver, quando você fala palestinos, e o movimento palestino, e o movimento de liberação da Palestina, e o Hamas é outra coisa. Existe algum momento em que eles se tangem, mas, de uma maneira geral, eles não estão imediatamente relacionados. Felipe Pilcher pergunta se o Hamas se manifestou sobre os sequestrados, se estima se negociaram algo. Eles disseram que tem sequestrados, mas não vai acontecer agora isso. Isso é para o final do conflito. Deixa eu só dar um palpite aí sobre a questão dos sequestrados. Eu acho que o número de sequestrados e o fato da grande maioria, pelo menos o que foi informado, né, até o momento, que são civis, e aí tem foto de mães com bebês, com crianças e idosos e tudo mais, isso pode ser a chave de saída para o Hamas, né? Parou, ou se o bombardeio israelense... Já foi anunciado também que o ministro ministro da Energia aqui de Israel, Israel Katz, ele já pediu não, né? Ele informou que a agência de eletricidade aqui de Israel, a empresa de eletricidade, vai parar de fornecer eletricidade para a faixa de Gaza. Ou seja, a situação deles que já é caótica em relação à eletricidade vai piorar, e essa escalada vai aumentar, né? Então, enfim, o que a gente vai ver esse crescimento aí da escalada desse próximo período, e essa vai sufocar, né, todo o que o Hamas vai fazer, né, a atuação do Hamas, né, que é a pretensão do governo também com essa guerra anunciada. Agora, esses sequestrados podem ser essa chave de saída aí no momento em que o Hamas decidir negociar ou que Israel conseguir submeter o Hamas, né, e aí serve, parou, a gente devolve os prisioneiros e vamos trocar. Pode ser a cartada do Hamas para parar o conflito em algum momento. Enfim, não sei. Beleza. Faltam poucas aqui. A Cláudia Gibril comentou que no Reino Unido é uma comoção hoje pró-Israel. O Kiki Rosenburg pergunta pra gente aí por que a Cruz Vermelha ainda não intercedeu em relação aos reféns. Não sei, Kiki, tem que perguntar para a Cruz Vermelha. Acho que está tudo muito acontecendo, né? A gente está aí com pouco mais de 12 horas de que tudo começou, né? Enfim, tá tudo muito, muito quente ainda. Eu acho que depois de algum momento isso
depois de alguns dias é que isso pode chegar aí a ter algum impacto. No momento inclusive que o governo, o Netanyahu falou, né, é que o objetivo dele, o objetivo inicial assegurar a segurança de Israel, ou seja, voltar a ter a soberania sobre o território. Ainda não tem, né, como tem ainda essa delegacia em Sderot, que ainda está sob controle do Hamas, e o Kibbutz Be'eri, também ali na região do Otef Asa, do envelope de Asa, ainda está sob controle do Hamas, então tem ainda alguns pontos que ainda Israel não conseguiu controlar, e isso, enfim, eu acho que só depois de um momento que a Cruz Vermelha vai entrar e vai começar a falar sobre isso. O Netanyahu não falou que o objetivo do governo ele não ele não falou em reféns, em nenhum momento ele usou a palavra refém. Ele falou que o objetivo era a garantia do da segurança. Governo, até agora, sequer admitiu que existem reféns. Exato. Não, mas o exército, sim. O exército diz. O exército admitiu que o Hamas tem shvuim, presos, dentro de Israel e em Gaza. Inclusive em Be'eri, que essa é uma das razões pelas quais o exército ainda não estabeleceu como controle sobre Be'eri, porque não adianta o avião chegar e bombardear o kibbutz, né? Vai matar as pessoas. Vamos para as últimas perguntas aqui, pessoal, que está ficando tarde. Tem aqui 4 mais. Na verdade, 2 são comentários. Rafael Trajano, 3, na verdade. Rafael Trajano disse que a esquerda brasileira é muito romântica e idealista, não percebe que o Hamas é uma ultradireita religiosa fanática. Acho que tem várias esquerdas, Rafael, mas com certeza existe uma boa vontade exagerada com o Hamas. Enfim, e uma má vontade também um pouco exagerada com Israel, ainda que Israel deva ser criticado pela ocupação e por todos os crimes que isso, enfim, repercute. Aí esse Abrivitu, olha, desculpa, eu não consigo, é muito difícil ler teu nome, porque só tem 2 vogais, essa sigla aqui, então eu vou chamar de Abrivitu. Vários comentários essa pessoa fez, então não sei se é homem ou mulher. Acho que é mulher, pelo que eu estou vendo aqui na foto pequenininha. Está dizendo que agora tem uma grande mobilização de tanques para o sul, pela estrada número 6, e que tem uma provável incursão por terra em Gaza. Olha, como alguém que vive aqui já há alguns anos, e o Gabriel vive ainda mais que eu, né? A gente já viu algumas situações que Israel levou toda a infantaria e toda a cavalaria para a porta de Gaza e não entrou. E não entrou. Porque isso é para quê? E chamou os reservistas e gastou dinheiro, porque isso foi para dizer o quê? A gente vai entrar a qualquer momento se vocês não pararem com esse negócio. E aí chegou o cessar-fogo e parou. Agora, dessa vez, eu não acredito de jeito nenhum que Israel não vai entrar na faixa de Gaza. Então, se essa ameaça do Hezbollah for real, vai ter guerra com o Hezbollah. Só que, enquanto o Hezbollah não fala isso abertamente, se vocês fizerem, a gente vai atacar vocês, então não tem ameaça, né? Tipo, tá falado a portas fechadas. Enfim, se o Hezbollah tivesse realmente disposto a uma guerra com Israel, eles falariam isso, ok? Porque eles já sabiam, eles sabem que Israel vai entrar em Gaza. Eles sabem. Não sei se vocês pensam disso. Agora, já completo. Essa vai ser a última pergunta aqui do Edley Amorim, e aí Marquinhos e o Gabriel também aí se encerram como a maneira que eles quiserem. O que acha da declaração do Gallant, que é o ministro da Defesa, que vai mudar a realidade da faixa de Gaza para os próximos 50 anos? Olha só, eu tenho uma semelhança com o Gallant, e com você também, Wedley, e com todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 50 anos. E agora, é muito fácil, né? O que é fácil de saber é o que o Marquinhos comentou. As coisas vão ser diferentes daqui para frente. Quando o Hamas começar a ter foguete que chegava em Tel Aviv, as coisas começaram a ser diferentes. Quando o Hamas começar a cavar túnel, as coisas começaram a ser diferentes. As coisas vão ser diferentes. Vai mudar daqui a 50 anos? O que vai mudar na realidade da faixa de Gaza? Eu espero que a faixa de Gaza vire um país, vire a Palestina junto da Cisjordânia, e que a gente tenha uma realidade bem, bem melhor. Perdão, eu não tinha visto que tinha algumas outras... Tinha um outro comentário aqui do Davi Canigre, e aí eu deixo vocês fecharem como quiserem. A existência de dezenas de sequestrados não dificulta os bombardeios e uma eventual entrada por terra? Boa pergunta, Davi. O que vocês acham? Eu encerrei por aqui, ok? Vocês falem o que vocês quiserem. Essa é uma coisa que eu pensei muito nisso, né? Porque no momento que você... Porque, assim, primeiro, o número... Obviamente que os sequestrados não estão no mesmo lugar, né? Estão espalhados. E o exército de Israel, por muitas vezes, enfim, eram rumores, né? Que a gente ouvia que o exército sabia onde estava o Shalit, né? O Gilad Shalit, que foi o soldado que ficou sequestrado por anos pelo Hamas, mas ele não podia entrar. Mesmo que ele chegasse até o local, se chegasse ali, eles iam explodir o cativeiro e todo mundo ia morrer. Então, é mais ou menos nesse sentido. Muitos reféns e
bombardeio, você não vai colocar. Inclusive o João falou disso quando falou agora do kibutz, né? Que o kibutz Be'eri ainda tem reféns, então não adianta você explodir o kibutz, que você vai matar os reféns também. Mas, como eu falei, o mais interessante é não ter visto, né, do governo nenhuma declaração falando sobre os reféns. É somente sobre os ataques. Eu Gabriel? acho que os reféns vão estar tão embaixo da terra porque eles são tão valiosos para o Hamas que eu acho que Israel não precisa se preocupar com isso. E eu imagino, inclusive, que o exército tenha uma doutrina já escrita para esse tipo de coisa, justamente para poder tomar uma decisão com sangue frio no momento que a coisa está quente. Pois é, pessoal. Gente. É isso, já são quase 11 horas, né? É isso. Quase 2 horas de live. Pessoal, obrigado. A gente chegou a ter 302 pessoas aqui acompanhando a gente simultaneamente. Agora chegamos com os últimos 145 que ficaram com a gente até o final. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui porque a gente sabe que tem gente que está disposta a escutar a gente, né? E, enfim, a gente não ganha nada com isso, a gente só ganha, o prazer de poder... Coraçõezinhos que as pessoas mandam agora. Coraçõezinhos, pois é. Não, e, na verdade, a sensação de que a gente pode estar dando uma visão que não é mais do mesmo e que, enfim, de quem mora aqui, de quem tem uma análise um pouquinho diferente sobre o conflito. Muito obrigado de verdade. Enfim, para quem é novo por aqui, né, tem um podcast. O nosso site está fora do ar, lamentavelmente. Já tem alguns meses, mas o podcast segue funcionando semanalmente, do lado esquerdo do muro, nos principais tocadores de podcast. Enfim, isso a gente gostaria da presença de vocês escutem, divulguem, enfim, porque pra gente é importante, pra gente poder chegar em mais pessoas. Muito obrigado, pessoal. Nossas redes sociais também estão abertas, né? Gabriel, quer falar a tua? Como é que as pessoas te encontram? Eu tenho obsessivamente trabalhado no Twitter, a arroba é a mesma que você tem aqui no Instagram. No Instagram eu só falo de literatura, do que eu escrevo, do que eu leio e do que eu desenho, do que eu pinto, porque eu preciso de um canto de sanidade. Então, política, vocês querem saber o que está acontecendo comigo, com Israel, etc. Eu estou lá junto com o João no Twitter, a gente às vezes se pega, às vezes se comenta. É a mesma arroba, facinho de me achar. Arroba Gabpac, né? G-A-B-P-A-C. Eu também estou lá no Twitter. O Instagram eu não tem, como você ver. Marquinhos. Não, eu não gosto do Twitter, não. Tá, Eu não tô, cara. Eu não gosto de rede social, não. Tô meio anti-rede social. Não sei, não gosto. Eu entro, na verdade, no Twitter ele serve como meu canal de informações. Mas eu me recuso a ler aqueles comentários, aquelas coisas que fazem você enjoar. Então, eu observo. Eu estou, então, no Twitter também, @JoãoKM. Não me procurem nas outras redes, porque eu não comento nada nas outras redes mais. Enfim, e é isso, pessoal. Obrigado outra vez. Estou lendo aqui os agradecimentos de vocês pra gente. A gente agradece. E vamos tentar colocar isso aí como podcast, né? Como episódio dessa semana. Exatamente. Então é isso, pessoal. Bom, que os que acreditam em Deus, que Deus proteja a gente. Os que não acreditam em Deus, que as coisas melhorem. Né? Vida que segue. Pois é. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Beijo na bunda. Até a segunda. Até mais.